Oi, gente, aqui é o Lucas e como todo mundo sabe, o Diácono me respondeu, ele já tinha dito, inclusive, que ia me responder e hoje eu vou fazer a refutação da refutação, o react do react. Eu espero que não fique algo muito longo, porque se no primeiro vídeo dele com 22 minutos, mais ou menos, o meu acabou ficando com uns 42, nesse que tem 45, eu tenho medo de que fique com 1h30 ou mais, né? Eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance para conseguir ser o máximo sucinto possível, cortar parte da edição, fazer o que for para esse vídeo não passar de 1 hora, mas eu não garanto nada porque tem muita coisa para abordar aqui e eu insisto que você que está assistindo, se você é um estudioso do tema, se você quer aprender sobre o assunto, que você fique até o final, porque é muito importante, tudo isso que a gente vai tratar aqui é muito importante e que você assista ao vídeo inteiro do Diácono, já que não dá aqui para comentar sobre cada parte do que ele abordou, assim como ele também não consegue abordar tudo aquilo que eu abordo, já que são muitas coisas, se a gente falasse sobre absolutamente tudo, ia ter um vídeo aí de 5 horas, né? Ia fazer vídeos igual o David Ribeiro, né? Basicamente. Mas enfim, o ponto é o seguinte, em primeiro lugar, antes de mais nada, eu queria exaltar o Diácono pela educação dele. É muito raro a gente ver alguém debatendo, né, com essa educação, com esse nível de cordialidade que ele tem. E também um cara extremamente inteligente, articulado, já falei isso na minha resposta anterior. E também pela honestidade intelectual da parte dele, que isso é uma coisa que me impressionou bastante, porque a gente está acostumado a debater com gente extremamente obstinada, ou seja, gente que a gente pode desenhar, mostrar, né, jogar na cara deles que eles estão errados em algum ponto, e eles não aceitam, eles se apegam ao erro, né, com unhas e dentes, não largam o osso de jeito nenhum. E o Diácono foi muito honesto intelectualmente, eu fiquei surpreso com isso. Então, inclusive, se você for ver, mais ou menos da metade pra frente do vídeo dele, ele praticamente só concordou comigo, né? Inclusive reconhecendo alguns equívocos que ele cometeu e fazendo algumas ressalvas também daquilo que ele disse e concedendo alguns pontos do que eu mesmo tinha abordado na minha resposta anterior. E eu achei isso incrível, né? Uma coisa que poucas pessoas têm habilidade suficiente para, né, dar o braço a torcer em alguns aspectos, pelo menos. Lógico que ele não, né, mudou totalmente a opinião dele sobre esse tema, mas teve algumas questões, como a do Papa Damaso lá, como também a questão da própria Septuaginta, que a gente viu que ele mudou o discurso que ele estava falando antes e reconheceu algumas questões lá que ele tinha se equivocado. Eu acho isso uma atitude extremamente nobre e eu só tenho a elogiar ele. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, eu gosto de ir direto pros temas principais logo no começo dos vídeos, então mais pro final eu vou comentar mais sobre isso e fazer algumas outras observações. Mas enfim, vamos comentar então, vamos separar aqui os textos mais importantes, primeiramente sobre Jerônimo, depois eu vou falar sobre os outros pontos que ele aborda no vídeo dele. Vamos lá. Então, verdadeiramente o Lucas coloca algo verídico, histórico verídico, que é uma inconstância de São Jerônimo, né? Bom, então aqui, vamos contextualizar um pouco melhor tudo isso daqui para quem caiu de paraquedas nesse vídeo ou para quem já se esqueceu dos rounds anteriores. Ele tinha dado como argumento em favor dele o fato de que a Vulgata Latina de Jerônimo continha os 73 livros, né, tal como no Cânon Católico. Aí eu mostrei para ele que no prólogo desses mesmos livros aí da Vulgata, o próprio Jerônimo descascava esses livros deuterocanônicos e falava, não está no cano, não é inspirado, não é autoritativo, não serve para fundamentar a doutrina, etc, etc. A gente já viu as citações aqui. E aí a resposta do Diácono foi que Jerônimo era inconstante, né? Que ele adotava, nessa época aí, ele diz que ele realmente rejeitava os apócrifos, ele concordou com a minha opinião, mas que depois da vida dele, ao longo dos escritos dele, ele vai defender a canonicidade desses livros. A gente vai ver que isso não é verdade, que na verdade ele continuou até o fim da vida sem acreditar nisso, mas a tese dele é essa, a tese que ele vai defender é que Jerônimo mudou de opinião porque ele supostamente chama de escritura sagrada esses livros depois no decorrer das obras dele. Vamos ver o ponto específico onde ele vai defender isso. E aí, ele ficou esse momento inconstante mesmo. Inclusive, depois da Vulgata pronta, verdadeiramente existem textos onde São Jerônimo coloca em xeque essa questão dos deuterocanônicos, dizendo que, na verdade, são livros que devem ser lidos apenas para o ensino, só estudar, mas não tem autoridade e canonicidade, né? Não é um livro inspirado, resumidamente falando. Só que ele muda esse pensamento, assim como acontece com vários pais da igreja. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino, que inicialmente não acreditava na Imaculada Conceição. Isso mesmo, o Aquinate, o doutor Angélico, começou a sua caminhada de teologia não acreditando. Mas como ele termina a sua vida? Acreditando. Não somente acreditando, mas sendo aquele que vai ser a fonte lá na frente para que a igreja dogmaticamente defina essa questão da Imaculada Conceição com ensinamentos de Santo Tomás de Aquino, né? Por exemplo, aquela frase emblemática dele, quando ele diz, não, nós não acreditamos na Imaculada Conceição. E depois, no final de sua vida, ele disse o quê? Ipsi enim purissima fuit et ad quant culpa. Ipso virgo, nec originali, nec mortali, nec veniali, peccato incurit. Pois não incorreu em sua vida nenhum pecado mortal, original, nem venial, porque ela é toda puríssima.
Tá, o vídeo aqui não é sobre a Imaculada Conceição e Tomás de Aquino, mas já que ele tocou brevemente nesse ponto, só fazer uma correção aqui naquilo que ele disse, porque isso daí, inclusive, é algo que o Bruno Lima, do Resposta Cristã, eu já recomendei várias vezes no blog dele aqui, ele já refutou amplamente, né? Ele tem vários debates com o Rafael Rodrigues aqui sobre isso. Todo esse artigo aqui é só para falar sobre esse ponto, se ele realmente mudou de opinião. Aí depois escreveu mais um artigo aqui, onde ele prova por A mais B que, na verdade, não, Tomás de Aquino nunca mudou de opinião sobre Maria ter contraído o pecado original, exatamente como ele afirma categoricamente na Suma Teológica dele. Inclusive, essa citação que o diácono afirma aqui, de que Maria não cometeu, não incorreu em nenhum pecado, nem original, nem mortal, nem venial, na verdade, essa citação aqui é uma citação falsa, tá? É uma interpolação, né? Ou seja, uma falsificação tardia que fizeram nos escritos de Tomás de Aquino. Inclusive, o próprio Bruno Lima ele vai dizer aqui que o trecho nem pecado original é uma interpolação posterior. Aí ele vai citar estudiosos que já apontaram que essa é mais uma das falsificações humanistas, vai citar as fontes ali, né? E que uma edição crítica moderna, produzida por católicos, inclusive, dessa obra, não inclui o trecho citado. Então aqui ele está citando um trecho que, ao que tudo indica, não é nem parte original da obra de Tomás de Aquino, para tentar dizer que Tomás de Aquino mudou de ideia. Então isso não é verdade, tá? Mas vamos continuar vendo aquilo que ele vai dizer sobre Jerônimo, porque também não é verdade que Jerônimo mudou de ideia em relação aos livros apócrifos. Mas vamos continuar o vídeo. E é mais especificamente nessa parte do vídeo onde ele vai argumentar por que Jerônimo teria terminado com um pensamento diferente. Presta atenção nos textos que ele vai citar. E não somente, ele cita os deuterocanônicos como escritura, utilizando o termo iegrapté, está escrito, em várias citações. Certo, as citações que ele vai citar aqui é o comentário em Eclesiastes, tá? Eu vou colocar na tela cheia aqui só para ficar mais fácil. Comentário em Eclesiastes, comentário sobre Gálatas e comentário da carta aos Efésios. Presta atenção que são esses daqui os textos que ele vai citar para falar que Jerônimo mudou de ideia em relação aos deuterocanônicos. Só que tem um problema muito sério em relação a isso. Vamos lá para a própria enciclopédia católica aqui, tá originalmente em inglês, eu traduzi aqui automaticamente para o português, aqui está aqui o inglês. Isso aqui está no site do New Advent, mesmo site que tem os escritos dos pais da igreja, também vai ter a enciclopédia católica, que é uma obra de autoridade, né, muito usada entre eles. Olha que curioso, que interessante que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer que entre 387 e 388, ele escreveu os comentários às epístolas de Filemão, Gálatas, Efésios, a Tito, e em 389 e 390 ele escreveu sobre Eclesiastes, ou seja, exatamente os textos que ele está citando aqui, Eclesiastes, Gálatas e Efésios. E o que ele vai dizer aqui? A própria enciclopédia católica, não estou citando fonte protestante aqui. O que ele vai dizer? Que primeiro ele escreveu esses comentários que ele está lendo ali, e depois, entre 390 e 405, é que Jerônimo vai dedicar toda a sua atenção à tradução do Antigo Testamento segundo o hebraico. Ou seja, inclusive os deuterocanônicos são os últimos livros que ele vai traduzir, porque como eu falei na minha fala passada, né, no outro vídeo, ele vai traduzir a contragosto, inclusive, né, de última hora. Ele fez uma tradução rápida e nem se dedicou muito a isso, tem trechos que ele nem traduziu, inclusive, enfim, e foi depois de ele ter traduzido os livros canônicos do Antigo Testamento. Ou seja, se ele só vai traduzir o Antigo Testamento entre 390 e 405, e é só ali no final, inclusive, que ele vai traduzir os deuterocanônicos, Judite, Tobias, Macabeus, etc. E os livros que ele acabou de citar ali foram escritos antes disso. Então, como é que ele pode ter mudado de ideia baseado nesses livros aqui que ele está citando? Então, é óbvio, ele já desmonta a ideia que ele defende aqui simplesmente com a própria datação dos livros de Jerônimo. Porque ele está defendendo que Jerônimo, ele reconhece, em primeiro lugar, que isso é uma atitude nobre da parte dele, né? Reconhecer que Jerônimo, de fato, tinha se oposto à canonicidade desses livros no prólogo da Vulgata, mas ele diz que Jerônimo mudou de ideia depois por causa daquilo que ele escreveu, usando a expressão está escrito nesses outros livros ali que ele cita, vamos lá de novo, comentários Gálatas, Eclesiastes e Efésios. Só que se a gente vai ver a datação, a gente vê que esses livros aqui, Gálatas, Efésios e Eclesiastes, ele escreveu antes da tradução dele do Antigo Testamento da Vulgata, e mais ainda dos livros deuterocanônicos. Então a gente vai ver que a tese dele não se sustenta. Ele deveria ter feito uma pesquisa primeiro para ver quando é que Jerônimo escreveu essas obras, porque se ele visse a questão da datação, ele já ia ver que a ideia que ele defende não tem nenhuma base, né? É uma coisa completamente anti-histórica. Não tem como ele ter mudado de opinião se ele tinha escrito a Vulgata depois desses livros que ele cita. Então, se realmente houve uma mudança de opinião, foi o contrário.
né? Foi o contrário, ele acreditava antes e depois ele deixou de acreditar, né? É o contrário do texto que ele defende. Inclusive ele vai falar que, em outro trecho lá do vídeo, que o que importa é que Jerônimo terminou a vida crendo da forma correta, crendo na canonicidade desses livros. Não importa o que ele pregava antes. Então, se ele defende essa tese ainda, então o que importa é que realmente ele terminou rejeitando esses livros, né? Pelo menos seguindo a coerência do argumento que ele próprio tinha dado. Porque a gente já viu que a datação que ele dá aqui não bate. Agora, obviamente, a gente não tem que concluir que Jerônimo mudou nada. Na verdade, a expressão está escrito era usada pelos pais da igreja, não apenas em referência a livros canônicos, mas às vezes até mesmo em relação a obras que não eram canônicas. Ou seja, apesar de no Novo Testamento, realmente, quase sempre a expressão está escrito se refere a um trecho, de fato, do Antigo Testamento, nos pais da igreja isso tem exceções. Então, por exemplo, você vai ver lá, deixa eu ver se isso aqui é essa obra mesmo. A gente vai lá, essa aqui é um livro de Atanásio. Atanásio, inclusive, é outro que está no Olho do Furacão. A gente já vai comentar mais sobre ele. Mas nessa obra aqui, o que ele vai falar? Ele vai escrever o seguinte, presta atenção no que ele vai comentar aqui. E do pastor, está falando da obra do pastor de Hermes, que foi escrito lá no 2º século, está escrito, já que eles também alegam este livro, embora não esteja no cano. Aí ele vai fazer a citação lá do pastor de Hermas. Antes de tudo, acredite que Deus é um, que criou todas as coisas, organizou e trouxe todas as coisas do nada em ser. Ou seja, ele vai citar o pastor e vai usar a expressão está escrito. E mesmo assim, ele vai reconhecer que esse livro não está no cânon. Ou seja, os pais da igreja podiam sim citar livros que não estavam no cânon, mas que eram úteis para a edificação dos fiéis, pelo menos na opinião deles, né? E que usar para eles a expressão está escrito. Isso daqui já mata completamente a tese dele. Agora, tem outras citações também. Eu estou aqui com o livro do F.F. Bruce, do Cânon das Escrituras, outro livro que está no Olho do Furacão, porque ele vai tratar sobre esse livro mais adiante. Eu selecionei vários trechos desse livro para ler aqui. Olha o que ele vai comentar, por exemplo, deixa eu colocar mais para cá. Vou colocar mais um aqui para ficar mais fácil. Olha o que ele vai colocar aqui, é um livro de Orígenes, né? Olha a citação que ele vai trazer de Orígenes. Se alguém se importa em aceitar o que está escrito nos Atos de Paulo. Atos de Paulo é uma obra apócrifa ali do 2º século, não está no cano, evidentemente. Orígenes nunca acreditou que essa obra estivesse de fato no cano, mas ele usa a expressão está escrito para essa obra aqui, que é uma obra apócrifa. Então, se a gente vê que os pais da igreja tinham o costume de, por vezes, usar a expressão está escrito para obras que não estavam no cânon, que eles não reconheciam como sendo canônicas, então usar esse argumento aqui, que ele até falou, tem um trecho ali no vídeo, onde ele fala que a gente vai ter pesadelos com a expressão está escrito, mas com todo respeito, quem vai ter pesadelos são eles, né? Porque realmente essa expressão não prova nada quando a gente entende que eles costumavam usar essa expressão, inclusive para trechos de livros que não eram canônicos. Inclusive, no mesmo livro do F.F. Bruce, que o próprio Diácono citou na resposta dele, ele vai defender a ideia de que até mesmo na Bíblia tem uma ocasião, pelo menos, onde a expressão está escrito aparece em relação a um livro que não é da Escritura Sagrada. Olha o que ele vai dizer aqui. As palavras de Paulo em 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, introduzidas pela cláusula, como está escrito, assemelham-se a Isaías 64,4, mas não são uma citação direta. Olha o que ele vai falar agora. Alguns pais da igreja afirmam que eles vêm de uma obra chamada Segredos de Elias ou Apocalipse de Elias, mas tal obra não nos está acessível e não sabemos se existia no dia de Paulo. Então olha que curioso isso daqui, né? Ele vai mostrar que tem pais da igreja que afirmam que essa citação de Paulo, usando a expressão está escrito, não estava falando de algum trecho bíblico, até porque não tem nenhum versículo bíblico que diga exatamente isso que ele afirma aqui, mas sim que via de uma obra apócrifa chamada Segredos de Elias ou Apocalipse de Elias. Agora, vamos considerar que realmente Paulo estava mesmo citando Isaías e não estava citando Apocalipse de Elias. Mesmo que seja o caso, ainda assim isso prova que na visão dos pais da igreja era perfeitamente possível que Paulo estivesse usando a expressão está escrito para uma obra que não era canônica. Por quê? Porque os pais da igreja, pelo menos esses que o F.F. Bruce ele vai citar aqui, eles acreditavam que essa citação de Paulo era do Apocalipse de Elias. E estavam usando a expressão está escrito. Então, se eles acreditavam nisso, então, na visão deles, pelo menos, a expressão está escrito podia ser usada para obras que não eram canônicas.
Então aqui já está, realmente, né, não precisaria acrescentar mais nada sobre isso. Está muito claro que, da visão dos pais da igreja, pelo menos, a expressão está escrito não se limita necessariamente a livros que eram canônicos. Então isso aqui já responde a todos os argumentos que ele dá, já que Jerônimo, como a gente viu, não mudou nada em relação ao que ele defendia antes, é a mesma coisa que ele continuou defendendo. O simples fato de usar a expressão está escrito não prova nada. Mas vamos continuar aqui com aquilo que ele vai concluir a respeito dessa parte de Jerônimo. Ou seja, o pensamento de Jerônimo mudou. E isso é o que importa para nós. Ele morre católico, morre crendo e acreditando que os deuterocanônicos são, sim, inspiração, palavra revelada. E é escritura autoritativa. Ponto final. Refutado ao Lucas Banzoli. Certo, então vamos ver aqui uma coisa muito interessante que eu selecionei também na cadeira Enciclopédia Católica, isso que a gente já leu. Cadê? Não, isso aqui a gente já leu também. Certo, isso daqui é o que Jerônimo vai novamente vai mostrar aqui, que eu não estou adulterando nada, está ali no Cânon do Antigo Testamento da própria Enciclopédia Católica, onde olha o que eles vão falar sobre isso. Ele falou que o Jerônimo mudou de ideia e que isso daí, ele usou aqueles textos lá que foram escritos antes da Vulgata para falar que ele tinha mudado de ideia, mas olha o que a própria Enciclopédia Católica vai dizer sobre isso. São Jerônimo lançou o seu sufrágio de peso no lado desfavorável aos livros disputados. Ou seja, ele era contra a canonicidade desses livros. Ao apreciar a sua atitude, devemos lembrar que Jerônimo viveu muito tempo na Palestina, no ambiente do cânon judaico era suspeito, etc. Ou seja, ele vai tentar argumentar, vai tentar explicar o porquê que Jerônimo era contra a canonicidade desses livros. Exatamente o mesmo que o Diácono tentou fazer aqui, até porque, repito, a gente está usando uma fonte católica, certo? Então eles vão tentar explicar, né, por que ele não acreditava nesse cânon. A gente já mostrou no nosso vídeo passado várias outras citações de vários outros pais da igreja que todos eles tinham a mesma opinião de Jerônimo. Todos eles falavam que o cânon, que esses livros aí não estavam no cânon. No vídeo de react dele, ele citou apenas Jerônimo e depois vai citar Atanásio. Ele não citou nada dos outros e eu vou mostrar que mesmo Atanásio ele também está citando errado, né? Mas o que mais chama a atenção é que mesmo a Enciclopédia Católica, sendo uma fonte católica, evidentemente, que tenta passar pano, por assim dizer, tenta justificar o porquê que Jerônimo não acreditava nesses livros e tenta, né, dar uma resposta aqui, eles não dizem em momento nenhum que Jerônimo mudou de opinião em relação a esses livros e passou a incluí-los no cânon. Olha que coisa mais interessante. Uma análise das expressões de Jerônimo sobre os deuterocanônicos em diversas cartas e prefácios produz os seguintes resultados. Primeiro, ele duvidou fortemente de sua inspiração. Em segundo lugar, o fato deles os citar ocasionalmente e de traduzir alguns deles com uma concessão à tradição eclesiástica é um testemunho involuntário da sua parte da elevada posição que esses escritos gozavam na igreja em geral e da força da tradição na prática, que prescrevia suas leituras no culto público. Então, pera lá, presta atenção no que ele está falando aqui. Ele não falou que Jerônimo mudou de opinião e passou a incluir esses livros no cânon. Não, ele fala que o fato dele citar ocasionalmente esses livros mostra que ele considerava esses livros de elevada posição e também que eles podiam ser lidos no culto público. Só que isso é exatamente o mesmo que a gente viu lá no... Cadê? As citações aqui que ele próprio diz. Quando ele faz o prefácio, né, a esses livros, ele diz que não os recebe entre as escrituras canônicas, referindo-se a Judite, Tobias e Macabeus, assim como esses livros, referidos à sabedoria eclesiástica, são úteis para a edificação do povo, mas não para estabelecer as doutrinas da igreja. Ou seja, ele próprio tinha dito na Vulgata que esses livros eram úteis para a edificação do povo, que eles eram lidos no culto público, mas que não estavam no cânon. Então, é a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Ele não está negando aquilo que Jerônimo tinha dito, ele está reforçando aquilo que Jerônimo tinha dito. Ou seja, que ele lia esses livros, que ele citava esses livros, porque eles eram úteis para serem lidos e úteis para serem lidos no culto público. Então ele não está dizendo em momento nenhum que Jerônimo mudou de opinião em relação à própria canonicidade deles. Ele não fala isso aqui, que nem argumenta o Diácono. Aí ele vai continuar. Obviamente, a posição inferior que os deuterocanônicos foram relegados por autoridades como Orígenes, Atanásio e Jerônimo, ou seja, ele continua dizendo que Jerônimo relegava esses livros a uma autoridade inferior. Ele continua, deveu-se a uma concepção demasiado rígida de canonicidade que exigia que um livro, para ter direito a esta dignidade suprema, devesse ser recebido por todos, tinha que ter sanção da antiguidade judaica e, além disso, devia ser adaptado não só à edificação, mas também à confirmação da doutrina da igreja para tomar emprestada a frase de Jerônimo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está confirmando tudo aquilo que eu tinha argumentado no meu vídeo.
Ou seja, que para Jerônimo, para um livro ser considerado canônico, não basta ser apenas lido para a edificação da igreja, mas também para a confirmação de doutrina, que era algo que Jerônimo não admitia em relação a esses livros. Ou seja, a própria enciclopédia judaica vai reconhecer aqui tudo aquilo que eu tinha afirmado. E ele não mudou a opinião dele. Ele continuou até o fim da vida acreditando que esses livros tinham de fato um status inferior, não podiam ser usados para confirmar doutrina, mas que, todavia, eles podiam ser usados na igreja para a edificação dos fiéis. É assim que Jerônimo cria na Vulgata, que ele coloca lá no prólogo, e é assim que Jerônimo continuou crendo até o final da vida dele. Não existe nenhuma evidência de que ele mudou de opinião nesse sentido, nem mesmo a enciclopédia católica vai afirmar uma coisa dessas. E tem mais um detalhe importante para a gente salientar aqui, que é justamente o fato de que Jerônimo, no prólogo dele, ele não estava falando de uma opinião pessoal dele, que destoasse do resto da igreja, como se ele fosse uma ovelha negra, né? Tipo, todo mundo ali aceitava os deuterocanônicos, mas Jerônimo não, né? Jerônimo, ele era muito judaico, aí ele ficou contra. A gente já viu no vídeo passado, eu repito, assista o meu vídeo passado, tem muita coisa ali que o Diácono não respondeu, por que que é importante? Porque tem várias outras citações de vários outros países da igreja falando exatamente o mesmo que Jerônimo. E agora, mesmo se a gente for se apegar apenas a Jerônimo, olha o que ele vai dizer aqui. E assim, da mesma maneira pela qual a igreja lê Judias, Tobias e Macabeus, mas não os recebe entre as escrituras canônicas. Opa, pera lá, você prestou atenção nisso aqui? Ele não diz que essa era apenas uma opinião pessoal dele. Ele fala que a igreja lê Judias, Tobias e Macabeus, mas não os recebe entre as escrituras canônicas. Ele não diz, a igreja recebe, mas eu não recebo, porque eu sou muito judaico, então eu não posso receber. Não, ele fala, a igreja não os recebe. Ou seja, ele está testemunhando a respeito do consenso geral da igreja na época. De duas uma, ou Jerônimo era um mentiroso aqui, ele estava mentindo sobre o parecer da igreja, que, de acordo com o Diácono e com outros apologistas católicos, não era a opinião geral da igreja, era uma opinião dele apenas pessoal. Ou então Jerônimo, ele estava sendo verdadeiro, ele estava sendo sincero, e de fato, isso daqui não era uma opinião isolada dele, mas sim um fato. É um fato que a igreja inteira realmente não recebia esses livros como canônicos. Inclusive, a própria enciclopédia católica, se a gente vê aqui, eles vão reconhecer que mesmo depois da época de Jerônimo, eles continuaram sem receber esses livros como canônicos durante muitos séculos. Olha o que ele vai dizer aqui. Ele vai falar do período do século V até o final do século VII. Este período apresenta uma curiosa troca de opiniões entre o Ocidente e o Oriente. Enquanto o uso eclesiástico permanecer alterado, uso eclesiástico, aquilo que eu falei sobre eles poderem ser lidos no culto público, pelo menos na Igreja Latina, durante essa era intermediária, o uso da nova versão do Antigo Testamento de São Jerônimo, ou seja, a Vulgata, tornou-se difundido no Ocidente. Com o seu texto vieram os prefácios de Jerônimo depreciando os deuterocanônicos, e sob a influência de sua autoridade, o Ocidente começou a desconfiar deles e a mostrar os primeiros sintomas de uma corrente hostil à sua canonicidade. Ou seja, é exatamente aquilo que eu disse, inclusive cadê? Esse artigo mesmo, né? Se a gente for ver, os doutores da Igreja Católica medievais, a gente está falando de muitos séculos depois. Por exemplo, a gente leu aqui do João de Salisbury, inclusive o Diácono não respondeu sobre isso, e não tem problema, tá? Só para deixar claro, a gente não consegue responder sobre tudo, certo? Mas eu estou salientando para mostrar que esse trecho aqui não foi abordado, não foi refutado. É aí que ele vai dizer o seguinte, eu sigo Jerônimo, professor da Igreja Católica, de quem eu mantenho ser a testemunha mais segura em estabelecer a base da interpretação literal. Assim como eu aceito que há 22 letras do alfabeto hebraico, assim acredito sem sombra de dúvidas que há 22 livros do Velho Testamento divididos em 3 categorias. Ou seja, ele vai dizer que ele segue Jerônimo e que justamente por seguir Jerônimo, ele acreditava em apenas 22 livros do Velho Testamento, e ainda pior, né? Ele diz que não tem nenhuma sombra de dúvida a respeito disso. Aí eu pergunto, será que esses doutores da igreja, que não apenas o João de Salisbury ali, a própria enciclopédia católica vai reconhecer isso, será que eles não sabiam que Jerônimo tinha mudado de opinião? Quer dizer, Jerônimo mudou de ideia e passou a perna em todo mundo, né? Ninguém percebeu isso, né? Só o Diácono e alguns apologistas católicos que perceberam essa mudança de opinião repentina, né? Que supostamente teria tido no final da vida dele, e a gente viu que nem foi, que esses escritos nem foram no final da vida dele, foi antes, inclusive, do prefácio dele. Então é aquela questão, né? Se realmente ele mudou de opinião, então nem os próprios teólogos católicos medievais sabiam disso, porque eles continuavam seguindo a opinião de Jerônimo de que esses livros não eram canônicos. E olha o que a enciclopédia católica vai afirmar aqui na sequência. Olha esse trecho aqui é matador, você deveria acabar com o debate, né? A minha modesta opinião. Na Igreja Latina, durante toda a Idade Média, encontramos evidências da hesitação sobre o caráter dos deuterocanônicos.
há uma corrente favorável a eles, outra distintamente desfavorável à sua autoridade e sacralidade, enquanto oscilando entre os dois, há vários escritores cuja veneração por esses livros é temperada por alguma perplexidade quanto à sua posição exata. Entre eles, notamos, aqui coloca São Paulo, mas aqui é uma tradução errada, né? Às vezes o tradutor automático comete essas gafes, aqui o original traz apenas Tomás de Aquino. Então vamos voltar aqui para a tradução aqui. Entre eles, notamos São Tomás de Aquino. Poucos reconhecem, olha essa parte aqui, poucos reconhecem inequivocamente a sua canonicidade. Poucos. A atitude predominante dos autores medievais ocidentais é substancialmente a dos padres gregos. A principal causa do fenômeno no Ocidente deve ser procurada na influência direta ou indireta do prólogo depreciativo de São Jerônimo. A compilação da glossa ordinária foi amplamente lida e altamente estimada como um tesouro de conhecimento sagrado durante a Idade Média. Inclusive eu mencionei a glossa também no vídeo passado. Incorporava os prefácios em que o doutor de Belém, referindo-se a Jerônimo, havia escrito em termos depreciativos aos Eleutério, e assim perpetuou e difundiu a sua opinião hostil. Olha o que a própria enciclopédia católica está reconhecendo aqui. Primeiro, ela vai dizer que poucos na própria Idade Média, pouco antes ali da época de Lutero, poucos reconheciam inequivocamente sua canonicidade. E ainda o Diácono disse no vídeo passado, e ele reiterou isso nesse vídeo de novo, que eles passaram todos esses 1000 anos aí, né, sem ninguém questionar a canonicidade desses livros. Ele afirmou isso explicitamente. Tá lá, eu fiz o react passado, eu coloquei essa parte ainda. E que o Lutero malvadão que foi lá e retirou esses livros, que era contra a canonicidade deles, como se durante 1000 anos ninguém rejeitasse esses livros, como se todo mundo seguisse os infalíveis, entre muitas aspas, concílios de Hipona e Cartago. E depois Lutero, o malvadão, foi lá e arrancou esses livros da Bíblia, né? Por quê? Porque ele era malvado, então ele fazia malvadezas. Mas aqui a própria enciclopédia católica, por isso que eu falo, cara, não é uma crítica ao diácono especificamente, porque é uma coisa que eu vejo em todos os apologistas católicos, e o diácono, pelo menos, ele se destaca deles por ser mais acadêmico do que a média, do que os outros, né? Mas mesmo o diácono, a gente vê que comete esse equívoco, né? Porque se eles lessem a própria literatura acadêmica católica, eles não iriam falar isso que eles dizem, por exemplo, de que eles passaram 1000 anos inteiros, tá? Sem ninguém questionar a canonicidade desses livros. A própria enciclopédia está dizendo aqui, poucos reconhecem inequivocamente a sua canonicidade. E aí, pior, ele vai dizer que a razão por que muitos deles não aceitavam a canonicidade desses livros, incluindo todos esses aqui que eu citei no meu vídeo passado, e tem muitos outros ainda, a razão por que eles não aceitavam era justamente por causa do prefácio depreciativo de São Jerônimo. Ou seja, duas coisas aqui. Primeiro, o prefácio de São Jerônimo tinha mais autoridade na visão dos próprios teólogos católicos medievais do que os concílios regionais de Hipona e Cartago. Esse é o primeiro ponto. E o suposto decreto do Papa Damaso, né? Que não foi do Papa Damaso. E pior ainda, isso daqui vai provar que o próprio Jerônimo não mudou de opinião. Porque se Jerônimo tivesse mudado de opinião, então, obviamente, os pais da igreja e os doutores da igreja do período da Idade Média, eles iriam aceitar os deuterocanônicos, não é? Se eles soubessem que Jerônimo mudou de opinião, então, obviamente, eles teriam aceitado essa opinião atualizada de São Jerônimo. Mas aí a gente vê que é exatamente o contrário que acontece, não é mesmo? Eles rejeitavam a canonicidade dos apócrifos justamente por causa da opinião de Jerônimo. Aí a gente vai voltar naquilo que eu tinha argumentado. Se realmente Jerônimo mudou de opinião, igual o diácono diz, então ele realmente conseguiu enganar todos os teólogos católicos medievais praticamente, porque nenhum deles vai afirmar que Jerônimo mudou de opinião, e tem muitos deles que vão discordar da canonicidade desses livros justamente por causa de Jerônimo. Então os apologistas católicos descobriram em pleno século XX, XXI, aqui em anos recentes, que Jerônimo mudou de opinião, sendo que nenhum doutor católico medieval, e olha que eles liam Jerônimo, hein? Eles liam muito mais os pais da igreja do que a gente lê hoje. Eles passavam a vida inteira deles, muitos deles eram monges, inclusive, eles passavam a vida inteira deles estudando, meditando. Eles sabiam Jerônimo, né, de trás para frente, e mesmo assim, eles não sabiam que Jerônimo tinha mudado de opinião. É curioso isso, né? Bastante intrigante. Então, para resumir esse ponto, para fechar aqui a questão de Jerônimo, se Jerônimo mudou de opinião, então ele passou a perna em todo mundo, né? Enganou não só os protestantes, não só o Lucas Manzoli, mas enganou os próprios teólogos católicos medievais durante, né, mais de 1000 anos aí, né, enganando todos eles, né? Enfim. E isso porque, repito, porque a prova de que ele mudou de opinião são livros que ele tinha escrito antes do prólogo da Vulgata.
né? Então eu deixo que vocês tirem as suas próprias conclusões, né? Se realmente Jerônimo mudou de opinião ou não. Agora a gente vai para outra seção do vídeo, que é quando ele vai comentar aquele texto lá que eu citei sobre Deus ter entregado as palavras dele aos judeus no tempo do Antigo Testamento. Vamos ver lá. Quando o apóstolo Paulo enaltece o povo de Deus, ali no aspecto de ser o povo judeu, né? Nesse livro, nessa citação da carta aos Romanos, como povo eleito, né? Essa é a frase que eu estava procurando, citando que Deus entregou a palavra a eles, o mesmo não está relacionando a Bíblia, a um cânon. Né? É como eu citei, é a palavra que existe desde sempre. Jesus era judeu, a salvação vem pelos judeus, é isso. A palavra revelada, que existia antes de toda a eternidade. E não um livro com um cânon, com uma lista definida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo, então aqui ele está argumentando que quando Paulo, vamos pegar o texto aqui, não é esse daqui, é aqui. Quando Paulo diz que as palavras de Deus lhe foram confiadas, não está falando de um livro, não está falando da Bíblia, não está falando do Antigo Testamento, está falando de Jesus como pessoa. Só que tem um problema, né? Se a gente for ver aqui, muito em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Por que será que está no plural aqui? Se Paulo realmente estivesse falando de Jesus aqui nesse texto, aqui é importante fazer um contexto maior. Realmente, existem alguns versículos bíblicos, ou, por exemplo, João 1:1, onde palavra ou verbo vai estar se referindo a Jesus. Agora, eu vou mostrar aqui vários outros textos onde palavra de Deus vai estar se referindo especificamente às Escrituras, realmente, e não a Jesus. E aqui não pode estar se referindo a Jesus. Por quê? Porque fala do plural. As palavras de Deus lhe foram confiadas. As escrituras muitas vezes são referidas no plural, as escrituras, porque são vários livros do Antigo Testamento. Agora, será que alguém alguma vez já se referiu a Jesus no plural? Né? Será que vamos supor que Paulo estivesse falando de Jesus aqui? Será que ele vai falar os Jesus de Deus e foram confiados? Né? Não faz nenhum sentido isso. É óbvio que quando ele fala as palavras de Deus, ele está falando de Jesus. Jesus não pode ser plural, Jesus é singular. Quando Jesus é referido, ele é referido como singular, o verbo. No início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aqui ele é realmente um singular, por quê? Porque está falando da palavra que é Jesus. Aqui não está falando de singular, aqui está plural. As palavras de Deus lhe foram confiadas. Então aqui não pode estar falando de Jesus, a não ser que ele invente que existe mais de um Jesus aí, né? Aí vai ficar complicado realmente. Inclusive, se a gente vai aqui nesse site que o Wesley do Teologumina me passou, um site excelente para consultar se a palavra no grego está no singular, no plural, se é masculino, feminino, essas coisas. É muito útil para quem não é versado em grego. Você vai ver aqui, quando você clica aqui na palavra correspondente, que é traduzida como palavras ou oráculos, vai aqui, olha o que aparece aqui. Plural, está no acusativo, está no plural, o gênero é neutro. Então a gente vai ver aqui que, de fato, Paulo estava usando a palavra aqui no plural, logo ele não podia estar falando de Jesus. E tem várias ocasiões onde a palavra de Deus vai ser realmente uma referência à Escritura, não é uma referência a Jesus. Embora, eu repito, Jesus também é a palavra de Deus. Jesus é a palavra como no sentido de ser o verbo encarnado, é a palavra encarnada de Deus. Mas também existe a palavra escrita de Deus. Vamos ver, por exemplo, aqui um artigo que eu escrevi em 2017, porque tinha um santuário aqui falando, né, por exemplo, faz-me rir, acaso a palavra de Deus é a Bíblia, me poupe, né, desprezando a Bíblia na cara dura ainda, né? Mas aí eu mostrei vários textos onde vai falar isso. Por exemplo, pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Aí Jesus vai falar, mas vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Ou seja, ele vai citar trechos bíblicos do Antigo Testamento, honra teu pai e tua mãe, quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado, e vai chamar isso de palavra de Deus. Palavra de Deus aqui é Jesus? Claro que não, né? Está se referindo justamente a honrar o pai e a mãe. Que mais? Vamos lá, João 10, 34, 36. Jesus lhe respondeu, não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses. E se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daqueles a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Presta atenção aqui. Ele vai falar que são aqueles a quem veio a palavra de Deus, e logo em seguida ele vai abrir um parênteses aqui e vai dizer, e a Escritura não pode ser anulada. Ou seja, ele está explicando que aqui nesse texto, palavra de Deus se refere justamente à Escritura. Mais claro do que isso é impossível, só desenhando. Vamos lá, Romanos 9. Olha o que ele vai dizer. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Aí ele vai dizer, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Onde está escrito isso? Na Bíblia, no Antigo Testamento. O que mais? Pois assim a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Onde está isso? No Antigo Testamento.
Vamos lá, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Cadê? Antigo Testamento. Como está escrito, amém, Jacó rejeitei Esaú. Escrito aonde? Antigo Testamento. Pois a escritura diz o faraó. Que escritura? Antigo Testamento. Como diz em Oséias, chamarei meu povo. Cadê isso? Antigo Testamento. Isaías exclama colação Israel. Aí vai mais uma vez Antigo Testamento. Mais uma vez Isaías. Mais uma vez estação. Tá vendo? Tudo isso daqui é Antigo Testamento. Ou seja, quando ele fala que não pensemos que a palavra de Deus falhou, ele não está falando não pensemos que Jesus falhou. Ele está falando realmente do Antigo Testamento, das Escrituras. Então, quando Paulo, aqui tem vários outros textos aqui, eu não vou citar cada um deles aqui, senão vai ficar um vídeo só sobre esse tema, né? Não é a intenção. Então, a gente viu que para a Bíblia, né, como um todo, ela vai sim se referir muitas vezes ao Antigo Testamento, às Escrituras. Só que a Escritura daquela época era o Antigo Testamento, ela vai se referir muitas vezes como palavra de Deus. E em muitos desses contextos não dá para você substituir por Jesus. Ficar fora de contexto, ficar sem nexo nenhum. E é exatamente o caso daqui. Vai falar, as palavras de Deus lhe foram confiadas. E aqui não faz sentido falar de Jesus, né? O que, repito, está falando aqui no plural e para começo de conversa. Então, se Paulo costumava usar a palavra, né, o termo palavra de Deus, referindo-se às Escrituras, e nesse contexto aqui, mais ainda, não é possível entender que está falando de Jesus, então sim, querendo ou não, gostando ou não, Paulo realmente falava do Antigo Testamento aqui. Ou seja, Deus confiou o Antigo Testamento aos judeus, portanto, cabe aos judeus definir esse cânon. O raciocínio é perfeitamente simples. Vamos seguir o que ele diz. E aí, aqui os protestantes cometem esse equívoco. Eu atribuo a autoridade à Igreja Católica sobre o Novo Testamento, mas ao Antigo Testamento não. E por isso eu quero confrontar os católicos. Ou seja, eu considero a Igreja no Novo Testamento, mas não considero a autoridade da Igreja acerca do Antigo Testamento. Mas isso é evidente, porque, vamos repetir, o próprio texto que ele vai citar aqui, cadê? Está falando, as palavras de Deus lhe foram confiadas. É como se a gente perguntasse, tá, quem era a autoridade no Antigo Testamento? Era o Papa Francisco, qualquer Papa aí, que ele tinha autoridade na época do Antigo Testamento? Evidente que não. Quem era a autoridade do Antigo Testamento? Era realmente o Moisés, depois foi Josué, vai tendo sucessores, os sumos sacerdotes que vão sucedendo. Tem vários grupos judeus na época do Antigo Testamento, eles eram os líderes religiosos do povo, certo? Autoridades judaicas. Então isso que ele está falando é como alguém perguntar, né? Então se eram os líderes lá dos judeus, lá na época do Antigo Testamento, que tinham autoridade naquela época, por que agora é a igreja? Óbvio, saiu deles e foi transferido para a igreja. Então, eles estavam naquela época realmente com autoridade, mas agora não. Agora quem tem autoridade é a igreja. Então, não faz sentido o argumento que ele dá aqui. É como dizer, já que o Novo Testamento é confiado à igreja, então a igreja tem que dar pitaco também, tem que decidir o cânon do Antigo Testamento numa época em que a igreja nem existia. A igreja não existia na época do Antigo Testamento, na época que o Antigo Testamento foi escrito, na época de Jesus. Eu já vou falar mais sobre essa questão. Então, a gente vê que não faz sentido a lógica dele. A própria Bíblia vai testemunhar que as palavras de Deus no Antigo Testamento foram confiadas aos judeus. E depois, obviamente, os judeus rejeitam a Cristo, aí o reino é tirado deles e vai ser colocado, obviamente, a igreja, que é exatamente como o tempo que nós vivemos hoje. Lembrando que essa igreja aqui não tem nada a ver com a igreja católica, apostólica romana. Tenho vários vídeos explicando o que é a igreja, que a igreja é o próprio corpo de Cristo, são os próprios cristãos, e não é uma hierarquia ou uma instituição eclesiástica específica A ou B. Já tenho muito material sobre isso, não vale nem a pena entrar novamente nessa questão. Mas o fato é, igreja que reconhece o Novo Testamento e os judeus reconhecem o Antigo Testamento. Isso para mim está perfeitamente claro, né? Eu acho que não precisa nem perder muito mais tempo com isso. Aqui é um trecho, um pouquinho depois daquilo que eu tinha falado, onde ele vai me acusar de ter cometido uma gafe. Mas a gente, vamos ver, eu vou deixar que vocês julguem se realmente eu cometi a gafe ou não. Cristo Jesus, o cristianismo, a igreja. Aí ele fala, a igreja nem existia na época. Peraí. Ele usa a carta aos Romanos, que começa no capítulo 1, no versículo 7, citando a igreja local. A vós todos que estão em Roma. E qual igreja? A romana. A vós todos que estão em Roma, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam santos, chamados à santidade. Né? A igreja existe. Então, me desculpe, aqui foi um erro grotesco do Lucas, né? De dizer que a igreja não existia. Bom, assim, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que o diácono não deve achar que eu sou completamente idiota para defender a ideia de que na época em que Paulo escrevia aos Romanos não existia igreja ainda, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que eu tenho um mínimo assim, de respeito do diácono para ele não achar que eu sou tão idiota nesse ponto, né? Pode até ele achar que eu estou errado, que tal, mas achar que eu não sei que existia igreja na época em que Paulo escrevia, aí já é demais, né? Aí eu acho que já está passando um pouco do ponto, né? Deixa eu só mostrar aqui, talvez aquilo que eu falei possa ser um pouco ambíguo realmente. Agora, eu vou mostrar aqui o contexto que ele próprio citou, inclusive no vídeo dele. Vocês vão ver que quando eu falo que daquela
naquela época não existia igreja, eu estou me referindo à época de Jesus, especificamente, não à época que Paulo estava escrevendo. Até porque, por que pode parecer uma confusão? Porque Paulo, ele fala, de fato, Paulo está escrevendo na época já do Novo Testamento. Só que quando ele fala que aos judeus foram confiadas as palavras de Deus, ele está falando de algo do passado. Os judeus foram confiados, foram no passado. A palavra de Deus ali está se referindo ao Antigo Testamento. Então ele está falando de algo passado que vai até a época de Jesus. Por isso que eu falo que naquela época não existia igreja. Eu vou explicar isso um pouco mais nesse trecho, inclusive, que o próprio diácono vai reagir. Vamos ver. Então, se as palavras de Deus no Antigo Testamento foram confiadas aos judeus, e não à igreja, que obviamente fala no Antigo Testamento, não estou falando da época que Paulo escreveu, mas vamos continuar. Nem existia ainda naquela época, então é óbvio que a gente tem que ver com os judeus qual é o cano verdadeiro e não com a igreja, porque a igreja não existia, então é uma coisa absurda a gente tentar ver com uma instituição que nem existia ainda qual era o cano reconhecido naquela época, ainda mais quando o próprio apóstolo Paulo diz aqui que Deus confiou as palavras do Antigo Testamento dele aos judeus. A gente tem que fazer como cristão, não é, vamos ver o que o concílio lá, muitos séculos depois, decidiu. Não, a gente tem que ver qual era o cânon aceito pelos judeus na época de Jesus. Porque o próprio Jesus citou inúmeras vezes o Antigo Testamento. Quero só... Então perceba, vamos voltar aqui, deixa eu ver se eu pego o trecho novo. Porque o próprio Jesus citou inúmeras vezes qual era o cânon aceito pelos judeus na época de Jesus. Qual era o cânon aceito pelos judeus na época de Jesus? É isso que eu estou argumentando. Não é da época que Paulo escreveu. Então, tudo bem, pode ser que o que eu falei tenha ficado ambíguo realmente. Mas achar que realmente, eu não sei, que existia uma igreja na época em que Paulo escrevia, aí já é demais, né? Aí não dá. Mas se teve alguma ambiguidade, então não estou desfazendo aqui essa ambiguidade para ficar bem claro, eu não estava falando da época de Paulo, estava falando da época de Jesus. Então, o ponto todo é o seguinte, Jesus citava a Escritura, certo? Tem várias ocasiões onde Jesus cita as Escrituras, isso está acima de qualquer dúvida, acima de qualquer discussão. Se Jesus citava as Escrituras, significa que já existia alguma coisa que os judeus reconheciam como Escritura. Eles não podiam reconhecer qualquer coisa em Escritura. Se fosse assim, então, né, valia até citar escrito apócrifo, escrito herético de qualquer época. E obviamente não era esse o caso. Se Jesus cita as Escrituras, significa que já existia um cânon naquela época que os judeus seguiam. Ou seja, uma relação de livros que eles consideravam a Escritura e para distinguir de livros que eles não consideravam Escritura. Porque senão qualquer coisa seria Escritura. E se qualquer coisa é Escritura, é a mesma coisa que dizer que nada é Escritura. Então, se realmente existe uma relação de livros que era considerada Escritura, especificamente na época de Jesus, que Jesus cita, inclusive ele menciona a divisão tríplice da Escritura entre lei, salmos e profetas, então significa que ele acreditava nesse cânon que os judeus já reconheciam na sua época, que como a gente viu, era um cânon que deixava de lado os livros apócrifos ou deuterocanônicos, como ele chama. Então, se esse cânon já existia na época de Jesus, o que a gente tem que fazer? É seguir o cânon que a igreja romana fez na época do Concílio de Trento, ou que seja na época lá do Concílio de Hipona e Cartago. Ou seja, a gente teria que esperar mais de 300 anos para uma igreja decidir qual cânon seria o verdadeiro, ainda por cima em concílios regionais, ao invés de seguir o cânon que o próprio Senhor Jesus seguia, né? Que lógica que faz isso? É tipo colocar a Igreja Católica como autoridade acima do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus seguia o cânon judaico e a gente tem que falar que não, Jesus está errado e o cânon que a gente tem que seguir é o cânon que a Igreja Católica fez lá em Hipona, em Cartago, ou que ela definiu dogmaticamente lá em Trento. Ou seja, é uma lógica completamente absurda, estapafúrdia, colocar a igreja acima de Cristo. Não faz nenhum sentido. Então, se as palavras de Deus nessa época foram confiadas aos judeus e se o próprio Senhor Jesus seguia o cânon judaico, então, desculpa, né? É impossível não concluir que, de fato, o cânon judaico do Antigo Testamento é o correto, é aquele que a gente tem que recorrer hoje. Ou seja, que não coube à igreja incluir livros adicionais, tirar ou adicionar livros àquilo que os judeus aceitavam. Inclusive, a gente viu no vídeo passado que os pais da igreja, eles não criaram um cânon novo na cabeça deles. Eles simplesmente seguiram o mesmo cânon que os judeus já tinham. Por quê? Porque eles entendiam que, de fato, a igreja cabia apenas reconhecer o cânon do Novo Testamento. O cânon do Antigo Testamento já tinha sido reconhecido. Por quem? Justamente pelos judeus. Agora, se mais tarde, depois dessa época, teve concílios regionais, ou algum doutor da igreja, ou lá o concílio de Trento, etc., que decidiram ampliar esse cânon, aí é problema deles. Aí isso daí aí é um erro que eles cometeram lá para frente. A nós cabe apenas reconhecer o cânon que já era aceito pelos pais da igreja e que, por sua vez, apenas reconhecia o cânon judaico. Bastante simples de entender essa questão, na verdade. Agora é a parte que ele vai falar sobre Atanásio. Vamos lá, vamos ver o que ele fala. Mas primeiro,
Ele citou Santo Atanásio, aí é um erro. Aí foi o pior erro dele, né? Eu vou usar aqui Frederick Five Bruce e vou colocar na tela para vocês, né? O Lucas até pediu para que nas minhas refutações tivesse mais questão acadêmica. Então vamos lá, réplica católica, tá aqui, ó. Depois eu vou disponibilizar esse documento, né? O Frederick Five Bruce, que inclusive é citado pelo Lucas Banzoli no vídeo dele, pasmem, né? E ele cita ali, pegou uma citação desse autor que favorece o argumento dele e ele está certíssimo. Mas olha que contradição, o próprio Frederick Five Bruce, autor protestante, vai falar que Santo Atanásio cita 39 livros, conforme o cânon católico, no ano de 367. Bom, aqui eu não sei se eu entendi errado aquilo que ele disse, mas aparentemente, julguem vocês, ele está achando que quando ele fala aqui que Atanásio cita 39 livros conforme o cânon católico, em 377, está apoiando o cânon deles, né? Sendo que para Bruce, quando ele fala cânon católico, não tem nada a ver com o católico romano. O cânon católico aqui é simplesmente uma referência ao católico no sentido primitivo, da igreja antiga, que era chamada de católica por ser universal, não é católico romano. Já falei sobre isso muitas vezes. Tanto é que aqui ele vai falar que Atanásio cita 39 livros, conforme o cânon católico. Ou seja, 39 é exatamente tanto de livros que a gente tem no cânon protestante. O cânon católico tem bem mais que isso, tem 46. Então eu acho que ele fez uma confusão aqui, né? E para depois falar que eu cometi um grande erro, uma gafe, não sei o quê, né? Mas enfim, talvez ele tenha se confundido porque ele leu aqui o cânon católico. Aí ele achou que por causa disso o Bruce estava falando que estava do cânon católico da igreja romana atual, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos ver o que vai comentar sobre isso ainda. Olha aqui, ó, o texto. Na prática, Atanásio parece ter prestado pouca atenção à distinção formal entre os livros que ele listou no cânon e aqueles que eram adequados para a instrução de novos cristãos. Então, essa aqui é a fala do F.F. Bruce, que na verdade ele está tentando puxar para o lado protestante. Ó, ele cita a Sabedoria de Salomão, o Eclesiástico, né, Siraque, Esther, Judite e Tobias. E citado deles livremente, muitas vezes com as mesmas fórmulas introdutórias. E é grapté, está escrito. Ou seja, escritura autoritativa, canonicidade dessa palavra citada. Certo, então aqui ele afirma que, ele mostra uma citação do Bruce, onde o próprio Bruce vai falar que Atanásio distinguia entre os livros canônicos e os livros que eram apenas eclesiásticos, que não eram canônicos, que incluindo os apócrifos católicos, né, os deuterocanônicos, mas ele vai dizer que, apesar disso, o Atanásio citava muitas vezes a expressão como está escrito ou como diz a escritura em relação aos livros apócrifos, né, esses livros deuterocanônicos. Aí vem a questão, né, será que isso prova que o Bruce está dizendo, então, que ele acreditava na canonicidade desses livros? A gente já viu que, em relação à expressão está escrito, a gente já viu várias citações aí dos pais da igreja usando em relação a livros que não eram canônicos, eles nem acreditavam que fosse. Agora, o próprio F.F. Bruce, em outros trechos do livro, que inclusive eu recomendo para quem quiser ler, é um livro bastante instrutivo, tem muita coisa interessante nele, ele próprio vai basicamente responder para a gente sobre isso. Olha o que ele vai dizer, ele vai colocar aqui, por exemplo, Irineu citou o pastor de Hermas como escritura. E aí ele vai colocar aqui na referência 23, ao introduzir as palavras de Hermas como a escritura, Irineu não implica escritura apostólica. Ou seja, ele está falando que o próprio Irineu citava Hermas como escritura, inclusive o trecho aqui, eu separei o trecho, deixa eu ver esse daqui, né? Que aqui está na obra Contra as Heresias, livro 4, capítulo 20, ele vai dizer, verdadeiramente então declara a escritura que diz, antes de tudo, creia que é um só Deus que estabeleceu todas as coisas, completou, que é uma citação aqui do pastor de Hermas, livro 2, capítulo 1, que vai falar exatamente isso, né? Então aqui ele vai falar o seguinte, que embora Irineu ter citado o pastor de Hermas como escritura, ele não acreditava que ela fosse uma escritura apostólica. Ou seja, era a escritura, mas não estava do cânon. Aqui na página 166, ele vai também citar Cipriano e vai dizer que que o pastor de Hermas é citado por Cipriano como divina escritura, ou seja, mais um autor que chamava o pastor de Hermas como escritura. Já aqui na página 172 e na página 173, ele vai dizer sobre Clemente de Alexandria que o Didaquê é citado por ele como escritura também. Ou seja, veja como não apenas os deuterocanônicos lá que ele cita, mas também o pastor de Hermas, também o Didaquê, outras obras eram citadas também como escritura, mesmo não sendo. E aqui na página 139, ele vai dizer o seguinte, o Didaquê e o pastor, embora não satisfaçam os requisitos para o reconhecimento canônico, eram obras edificantes e poderiam ser proveitosamente lidas como tais. Por isso, não era impróprio colocar tais obras junto aos livros canônicos em cópias da escritura, como nos códices
Códice Sinaítico e Alexandrino. Olha que coisa que ele vai dizer aqui, que o próprio Bruce está explicando aquilo que o Diácono citou ali, né, meio fora de contexto, vamos dizer assim, né? Não estou acusando ele nem nada, é apenas para mostrar aqui o contexto maior daquilo que o próprio Bruce fala no resto da obra dele, porque não é certo a gente pegar apenas um trecho e desconectar do contexto maior. E aqui o próprio Bruce ele vai explicar que Atanásio, sim, ele citava às vezes esses livros como escritura, não apenas os deuterocanônicos dos católicos, mas também o Didaquê, o pastor, mas ele não citava porque ele considerava canônicas essas obras. Ele citava porque primeiro, ele considerava digno de ser lido no culto público, eram obras edificantes para o público, e também porque eles estavam juntos aos livros canônicos em cópias da escritura, como nos códices sinaítico e alexandrino. Lembra que no nosso vídeo passado, que a gente fez lá a refutação, a gente falou que esses livros aqui, de Itaquê, o pastor, tem até outras obras, como a Epístola de Barnabé, elas estavam presentes em códices da Septuaginta. A gente falou sobre isso no vídeo passado. Então, muitos cristãos da época se referiam a esses livros como a escritura diz, a escritura isso, a escritura aquilo, não porque eles acreditavam que particularmente o pastor de Hermas e o Didaquê fossem de fato livros canônicos, mas sim porque eles faziam parte daquilo que eles tinham como escritura na época, que eram justamente os códices da Septuaginta que vinham com esses livros dentro. Entende? Então, a Bíblia da época, ela tinha os livros canônicos, mas também tinham livros que não eram canônicos, mas que eram úteis para a edificação do povo. Exatamente como Jerônimo disse lá na Vulgata. Repito, a Vulgata tinha os deuterocanônicos, a Vulgata era a Bíblia da época, né? A Bíblia latina, que foi adotada, inclusive, de forma oficial dos séculos seguintes, mas o próprio Jerônimo reconhecia que, apesar de estar na Bíblia, não era canônico. E é exatamente isso que ocorre também com os livros deuterocanônicos. Então, embora às vezes, e é bem raro isso, na verdade, mas de fato, tem vezes onde um pai da igreja ou outro, ele acaba citando um livro apócrifo deuterocanônico como sendo escritura, só que não porque ele acreditava que realmente estivesse no cânon, que fosse inspirado, mas sim porque ele estava dentro de um códice da Septuaginta, e esse códice era chamado de escritura. Entende? É a mesma lógica do Didaquê e do pastor de Hermas. Então essa parte aqui está muito claro que o próprio F.F. Bruce ele vai dar essa resposta para a gente, ele vai explicar em que sentido que ele está falando aquilo sobre Atanásio. Agora, olha o que ele vai dizer, baseado apenas nessa citação aqui do Bruce, olha o que ele vai dizer agora sobre Atanásio. Então, olha aqui para você, o maior autor protestante, inclusive, que o Lucas enalteceu no vídeo dele, desmente essa questão de Santo Atanásio, tá bom? Santo Atanásio, então, também mudou de pensamento. Olha o que ele falou, Santo Atanásio também mudou de pensamento, porque, repito, ele pega qualquer texto onde um pai da igreja se refere a um livro apócrifo e chama ele de escritura ou como está escrito, etc., e aí ele conclui automaticamente que então o pai da igreja mudou de pensamento. Só que aqui ele comete o mesmo erro que ele comete de Jerônimo, porque Atanásio ele vai escrever essa epístola, ele mesmo disse, inclusive, no vídeo dele, e tá certo essa parte, que ele escreve essa epístola em 367 depois de Cristo. Só que tem um problema entre aspas, né? Atanásio, ele vai morrer poucos anos depois, em 373. Aí eu pergunto, será que deu tempo para ele mudar de pensamento em apenas 6 anos? Quantas obras será que ele escreveu nesses últimos 6 anos? Eu até tentei pesquisar lá na enciclopédia católica, mas ela não tem essa informação sobre Atanásio igual ela tem sobre Jerônimo. Mas eu perguntei para o ChatGPT e ele fala que essa obra aí, do que o Atanásio lista, o cânon, é exatamente a última obra que Atanásio escreveu. Pode ser que não seja o caso, porque às vezes o ChatGPT erra realmente. Eu não consegui encontrar uma lista, um catálogo de obras de Atanásio para ver, organizado por ordem cronológica, para saber se realmente foi ou não a última obra. Agora, se não foi a última obra, foi uma das últimas. Então ele teria que provar que Atanásio citou a expressão como está escrito, ou disse, eu mudei de pensamento em relação aos livros deuterocanônicos, etc., depois dessa carta aí do ano 367. E ele não tem como provar isso, porque a única prova, entre muitas aspas, que ele teve aqui é justamente da citação do F.F. Bruce, que não diz que Atanásio mudou de pensamento. Isso aqui é uma conclusão que ele fez baseado naquilo que o F.F. Bruce disse, que a gente já viu que é uma interpretação errada daquilo que o autor falou. Então ele nem sequer sabe se existe alguma obra de Atanásio escrita depois disso, e ainda mais referindo-se aos apócrifos como livros canônicos, e mesmo assim ele toma liberdade apenas
apenas baseado naquela citação do Bruce para dizer que Atanásio também mudou de pensamento, né? Então a questão é complicada, né? Porque ele está tirando conclusões extremamente precipitadas, baseado nos textos, né? Parece que está escrito, logo mudou o pensamento, mudou a opinião, né? Então, se for assim, então todo mundo deve ter mudado de opinião, porque como a gente viu, os autores patrísticos citavam até mesmo trechos de livros não canônicos, que não estão nem na Bíblia Católica. Eles citavam também com a expressão está escrito. Então eles vão ter que alargar o cânon enormemente e vão ter que falar que praticamente todo mundo aí mudou de opinião, né? Se for usar essa linha de pensamento. Então é uma coisa muito precipitada e, enfim, né? Eu deixo que o leitor julgue aí se realmente Atanásio mudou de pensamento ou não. Agora a gente vai chegar na parte de um longo trecho, os trechos aqui é apenas um trecho, mas ele fala bastante sobre isso, onde tenta argumentar que apesar dos concílios de Hipona e Cartago terem sido sínodos locais, regionais e não concílios ecumênicos, universais, eles eram autoritativos ainda assim para a igreja inteira. É o que ele vai argumentar aqui. E a gente vai ver como isso é um grande tiro no pé, um tremendo tiro no pé. Eu já vou mostrar todas as razões para isso, mas primeiro vamos ver a argumentação dele. Aqui ele comete um erro muito grande que eu inclusive, já até adiantei, né, no início do vídeo. Os concílios regionais, eles são importantes, porque eles sempre vão tratar de temas que já estão ventilando na Igreja Universal. Ou vocês acham que esse sectarismo e divisão no cristianismo existe de forma latente lá no início, igual existe a partir da Reforma Protestante? Não. Os concílios locais não eram para definir uma igreja à parte da universal. Eles sempre tratavam de temas que estavam circulando na Igreja Universal. Os concílios locais vão tratar de temas que já estão sendo tratados pela Igreja Universal, né? Pela Igreja Católica no âmbito universal. Meus amigos, isso aqui é um erro grotesco. Dizer que os sínodos, que os concílios locais não são importantes para a Igreja. Ora, são dali que saem os grandes doutores da Igreja. Bom, então, enfim, vocês já perceberam que para ele o concílio, embora seja local, ele é autoritativo, ele se aplica para a igreja inteira, se aplica a todas as épocas, é a visão que ele tem aqui. E por que eu disse que isso é um grande tiro no pé que ele deu? Porque vai ter vários concílios locais que vão discordar de doutrinas que mais tarde se tornaram dogmas na igreja católica e que ele acredita até hoje. Então, por exemplo, esse artigo aqui, chamado Cipriano de Cartago admitia o primado do bispo romano. Deixa eu colocar aqui mais um. Olha para vocês verem aquilo que o concílio local, e mais irônico ainda, veja só que coisa, é um concílio de Cartago, que é justamente um daqueles concílios lá que ele se apoia para falar do cânon bíblico. Olha que um concílio de Cartago mais antigo do que aquele que ele cita para falar do cânon de 73 livros, inclusive um concílio que o próprio Cipriano estava presente e presidiu esse concílio. Olha que o Cipriano vai falar: pois nenhum de nós coloca-se como bispo de bispos, nem por terror tirânico alguém força seu colega a obediência obrigatória, visto que cada bispo, de acordo com a permissão da sua liberdade de poder, tem seu próprio direito de julgamento e não pode ser julgado por outro mais do que ele mesmo pode julgar o outro. Mas esperamos de todos os julgamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único que tem o poder de nos designar o governo da sua Santa Igreja e de nos julgar em nossa conduta nela. E pior, ele vai usar essas palavras aqui justamente contra o bispo Estevão de Roma, porque Estevão queria forçar Cipriano e os bispos lá do norte da África a voltarem atrás na questão do rebatismo, e Cipriano não, ele era a favor do rebatismo dos hereges, e ele fez esse concílio aqui, onde ele fala: ó, ninguém vai se colocar como bispo dos bispos, o único bispo que está acima dos outros bispos é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele falou isso, repito, justamente contra o bispo romano da época. Olha que curioso. Aí se a gente vai pro próprio catecismo católico, olha o que eles vão dizer aqui: que com o efeito pontífice romano, em virtude do seu munus de vigário de Cristo e de pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e universal, e ele pode exercer sempre livremente esse seu poder. E vai ter vários outros documentos da igreja onde vão falar que o bispo romano é bispo dos bispos, bispo universal e etc, etc, etc. Ou seja, exatamente o contrário, né? Exatamente aquilo que o Cipriano está condenando nesse concílio local. É por isso que eu falo que é um imenso tiro no pé, porque se ele fala que todo concílio local tem autoridade sobre toda a igreja e vai, como se fosse, tem a mesma autoridade, o mesmo peso, como se fosse o conselho ecumênico, então acabou com o primado do Papa, né? Acabou completamente com o papado, né? Então é uma grande atrocidade aqui. Quer dizer, ele pode até defender isso, tudo bem, mas aí vai ter que abrir mão da doutrina do papado para salvar a doutrina dos livros apócrifos lá, né? Dos deuterocanônicos, dos 7 livros. Então, no fim das contas, é como diz o ditado: se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, né? Se os concílios regionais eles
são autoritativos, têm a mesma força de um concílio ecumênico e tudo mais, a gente tem que aceitar eles por serem regionais, então acabou com o papado. E se não é o caso, então o argumento que ele usa para falar dos livros apócrifos não se sustenta. E para piorar a situação, ainda tem um concílio local que ele é contra os deuterocanônicos. E pior ainda do que isso, ele é um concílio anterior aos que eles citam. Enquanto o concílio de Laodiceia, embora esteja aqui com 390, eu acho que é um erro que eu cometi nesse artigo, ele é de 364 depois de Cristo. Inclusive tem muito, o F.F. Bruce mesmo, ele vai comentar que ele provavelmente sofreu influência do próprio Atanásio, porque a lista dele é muito parecida com a lista de Atanásio. Olha o que o concílio de Laodiceia vai dizer. Ele vai falar, estes são todos os livros do Antigo Testamento nomeados para serem lidos. Ele vai fazer toda a lista lá de livros e vai deixar de fora 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Tobias e Judite. O único livro que aparece aí no concílio de Laodiceia é o livro de Baruque. E aí a gente está falando aqui de um concílio regional que, de acordo com a própria visão do diácono, a gente tem que considerar. E para piorar, se a gente for ver, esse concílio, apesar de ser local, ele foi reforçado por concílios ecumênicos ainda por cima. Olha o que o F.F. Bruce ele vai dizer no mesmo livro que eu já citei, que ele já citou, que todo mundo já está sabendo. Né? Os cânones ou regras promulgados por esse concílio, está falando do concílio de Laodiceia, foram reconhecidos por outros concílios posteriores como base para a lei canônica, ou seja, a lei da Igreja Católica. E ele vai dizer, o cânon 60, o último da série, enumera então esses livros canônicos. Segue de perto a lista de Atanásio, exceto que Ruth é afixado a Juízes como parte do livro número 7 e Esther segue imediatamente como o livro número 8. Ou seja, ele vai dizer aqui que o concílio de Laodiceia, ele de fato ele deixa de fora os livros apócrifos exatamente da forma como Atanásio fez e que ele ainda por cima ele foi usado como base para a lei canônica. Né? Ou seja, esse argumento que ele usa é um baita tiro no pé. Primeiro porque eles refutariam o próprio papado com base em outro concílio mais antigo de Cartago, e segundo porque, com base no concílio também mais antigo de Laodiceia, também estaria refutando, né, o cânon que ele segue. Então foi a questão, né? A gente tem que seguir o cânon católico romano por causa dos concílios de Hipona e Cartago, de 390 e poucos, mas tem um outro concílio que também é local, que vai deixar de fora esses livros aí, com exceção de Baruque, unicamente, e a gente tem que ignorar esse concílio, né? Tipo, esse concílio que não convém a eles ignoram, descartam, desprezam. Agora, aqueles outros lá que falam aquilo que eles querem ouvir, aquilo que convém a eles, né? aquilo que acabou sendo dogmatizado em Trento, aí esse sim a gente tem que ouvir, mesmo sendo o concílio regional. Né? Então é uma lógica, assim, duvidosa, né? Para dizer o mínimo. Vamos ver o que mais ele diz aqui. Olha como a história refuta as mentiras protestantes. Se a Vulgata tem um cano de 73, se o sínodo, né, se o concílio ali de Hipona, os concílios que citamos, de Florença, enfim, de Catargo, então, vão afirmar categoricamente que são 73 livros, como eles vão afirmar que só em Trento a igreja define isso? Não, em Trento ela bate o martelo. Por quê? Certo, então aqui ele vai falar que a igreja bateu o martelo em Trento, mas foi exatamente aquilo que eu falei. Eu não falei em momento nenhum, pode pegar o vídeo passado para você ver. Eu não falei, e bom, a priori, vamos deixar claro aqui, o diácono não disse que eu falei isso, entendeu? Mas eu também, como o que ele falou pode dar a entender para muita gente que eu disse isso, então vamos deixar claro, no vídeo passado pode pegar o vídeo para ver. Eu não falei que o concílio de Trento foi o primeiro concílio que aprovou os apócrifos, não, eu falei que foi o primeiro concílio que fez isso de forma dogmática, que bateu o martelo, exatamente a linguagem que ele disse aqui. Isso é reconhecido pela própria Enciclopédia Católica. Vamos pegar ali, eu já citei vários outros trechos aqui do cânon do Antigo Testamento, de acordo com a Enciclopédia Católica. Vamos ver aquilo que ele vai dizer. Por exemplo, os católicos vão dizer, ele não citou aqui nesse vídeo, mas tem muitos que vão falar que esse argumento de que o Concílio de Trento foi o primeiro é falso, porque um século antes o Concílio de Florença fez isso. Só que o Concílio de Florença ele não fez isso de forma dogmática. Olha o que ele vai dizer aqui, que o decreto contém uma lista completa dos livros recebidos pela igreja como inspirados, mas omite, talvez deliberadamente, ou seja, de forma intencional, né, de propósito, os termos canônico, aqui no inglês está canônico e canônico. E ele continua, o Concílio de Florença, portanto, ensinou a inspiração de todas as escrituras, mas não transmitiu formalmente a sua canonicidade. Então ele não tratou da canonicidade dos livros da Bíblia de forma oficial, né, de forma dogmática.
Então, só em Trento que isso vai ser tratado de forma oficial. É exatamente aquilo que a própria enciclopédia vai reconhecer. Agora, olha que interessante, no próprio Concílio de Trento, eles não vão aprovar isso por unanimidade. E isso já mata a pau a teoria do Diácono. Por quê? Porque vamos ver o que ele vai dizer aqui. Se a gente vai no próprio Wikipédia mesmo, ele vai dizer o seguinte, que esse cânon foi formalizado por um decreto da quarta sessão em 4 de abril de 1546. Isso daí, para quem não sabe, foi depois da reforma de Lutero, né? Passado em votação por 24 votos para sim, 15 para não e 16 abstenções. Agora, para pensar. A teoria que o Diácono defende é que desde a época lá do Concílio de Hipona e de Cartago, todo mundo acreditou durante 1000 e poucos anos, direitinho, bonitinho, no cânon católico, de 73 livros, sem questionar, sem duvidar de nada, certo? É a teoria que ele está defendendo aqui. A gente já viu que isso é falso, porque a gente mostrou a própria enciclopédia católica reconhecendo, e mostramos também citações dos teólogos católicos medievais, falando que muitos deles não acreditavam nesses livros, que pouquíssimos deles acreditavam, e sem discussão, indubitavelmente, na canonicidade desses livros. Então aqui a gente já tinha refutado esse argumento. Agora, veja que o próprio Concílio de Trento, mesmo depois, até mesmo do Concílio de Florença, de um século antes, ele não aprova esses livros com unanimidade. Porque, veja, se você juntar os votos não com o de abstenções, tem mais votos do que sim. Ou seja, eles falam que isso já era um assunto que era dado como certo, já era reconhecido, todo mundo acreditava, pensava dessa forma, né? Ninguém pensava do contrário, só o Lutero malvadão que foi lá e retirou os livros da Bíblia. Só que mesmo depois da reforma, a Igreja Católica faz o concílio só entre os bispos dela mesma, sem ter nenhum protestante ali, e mesmo assim, os próprios bispos católicos, 15 deles votam não para a decisão do concílio, 15. E outros 16 se abstêm. Falam, eu não vou meter isso. Né? Ou seja, menos da metade dos que votaram sim para esse cânon aqui. Ou seja, quem será que foram esses 15 que votaram não? Será que eram protestantes malvadões infiltrados? Será que o Lutero malvadão foi lá e mandou os bispos protestantes se infiltrarem lá, se fingir, igual no filme do Missão Impossível, que eles colocam aquelas máscaras, né? E aí se passam por outras pessoas. Acho que o Lutero fez isso. Ele mandou vários emissários dele, protestantes, colocou a máscara, né? Sequestrou os bispos católicos, vestiu os protestantes lá com a máscara deles para se fingir de bispos católicos, foi lá no concílio, se infiltrou e votou não, né? Porque teve 15 votos, repito, cara, isso é muita coisa. Se você juntar os votos de não com os de abstenção, tem bem mais do que o voto de sim aqui. Né? E mesmo se você considerar apenas os de não, é 15 não para 24 sim. Não é uma diferença muito grande entre um e o outro. E isso já depois da reforma protestante. Então, cara, isso daqui mata a pau o argumento que eles dão de que há um consenso na igreja, todo mundo acreditava dessa forma, ninguém questionava, foi só o Lutero que retirou os livros da Bíblia. Cara, mentira, desculpa, isso é pura mentira. Eu não estou falando do próprio Diácono, evidentemente, o Diácono é uma pessoa muito sincera, mas esse argumento que os apologistas católicos dão é um argumento puramente fraudulento, porque se fosse verdade que já tinha sido aprovado, né, que toda a igreja acreditava dessa forma, desde os concílios de Hipona e Cartago lá, mais de 1000 anos antes, e também do Concílio de Florença, um século antes, e ninguém discutia esse assunto, então os próprios bispos católicos jamais iriam votar não para essa decisão. Seria uma coisa absurda eles fazerem isso. Mas a gente vê que mesmo depois da reforma protestante, ainda existia uma forte resistência dentro da própria igreja romana a aceitar os deuterocanônicos dentro do cânon. Bom, aqui praticamente se encerrou as refutações dele. Daqui para frente, como eu tinha falado lá no início, da metade para frente do vídeo dele, ele praticamente só concorda comigo e faz algumas ressalvas, faz algumas considerações de coisas que ele estava realmente se retratando, vamos dizer assim, apesar de ele manter ainda alguns argumentos dele que a gente vai rebater aqui também. Então, um deles é justamente sobre a questão do cânon, o suposto cânon do Papa Damaso, né? A gente vai ver mais sobre isso nesse trecho. É interessante, ele cita o decreto gelasiano, e é verdade o que o Lucas fala aqui, viu? Vou concordar com quase 80%. Esse decreto, ele tem ali a premissa de que no meio acadêmico há muito questionamento sobre ele, mas também há muitos teólogos que ainda acreditam nisso. Agora, a questão do decreto gelasiano é o ponto menos importante do meu vídeo. Até porque tem essas questões acadêmicas. Está sendo estudado até hoje. Alguns acreditam que nem existiu. Outros acreditam que existiu da forma que ele é escrito. Outros acreditam nessa tese do Lucas. Ele foi escrito alguns séculos depois. A questão é que está lá a evidência de algo que é irrefutável na Vulgata de São Jerônimo.
Então, o problema que eu salientei no meu outro vídeo é que ele, na primeira argumentação dele, ele não traz clareza para o leitor, para os espectadores dele, de que existe um debate sobre isso, de que muita gente acredita que esses cânones nem existiram, que outros acreditam que, na verdade, a tese majoritária academicamente, aquela que eu trouxe, que o Bruce comenta, de que é bem posterior, de vários séculos mais tarde, que esses cânones, né, não eram da época do Papa Damaso, mas ele não traz essa informação para o público dele. Ele não informa o público, por exemplo, que apenas uma minoria de acadêmicos acham que realmente o Papa Damaso fez essa lista de livros da Bíblia. Ou seja, ele, da forma que ele apresenta para o público dele, para quem está assistindo, fica realmente parecendo que está algo certo, algo, né, realmente. Teve o Concílio de Roma lá em 382, do Papa Damaso, e colocou lá todos os deuterocanônicos certinho, bonitinho, então é isso, tem que aceitar e pronto. Ou seja, eu não estou falando que ele está intencionalmente tentando enganar os leitores dele, não é isso que eu estou dizendo, mas de fato, se você apenas diz isso da forma que ele diz, quem está assistindo vai pensar que realmente não, tá certo isso, é um consenso, né? E foi isso com certeza que os ouvintes dele acreditaram, pensaram dessa forma. Então precisou eu ter que corrigir ele, mostrar essa questão da divergência acadêmica, histórica a respeito disso, para ele fazer essa ressalva que de outro modo ele dificilmente teria feito, né? Se eu não tivesse feito essa ressalva para ele. E esse é o mesmo problema que eu mostrei no meu vídeo lá sobre o Lucas Lancaster, né? Se não me engano, acho que é o vídeo que eu fiz, onde eu comentei exatamente sobre isso, que ele fala lá de um papiro que supostamente é a primeira oração a Maria, né, que é um papiro ali do século III depois de Cristo. Ele só fala isso, ele não fala mais nada. E aí eu mostro para ele que praticamente é uma enorme divergência entre os acadêmicos sobre a datação do papiro. Fala que a grande maioria vai datar para bem depois do século III. O próprio cara que foi o primeiro a fazer a datação, ele datou para o século IV, não para o século III. Aí depois outros foram lá e revisaram e viram que pode ser até do século VIII ou IX, inclusive, né? Ou seja, e que não existe nenhum consenso a respeito disso. Mas ele vai lá e cita do século III como se isso fosse alguma coisa certa. E isso, obviamente, acaba enganando, né? Ludibriando quem está assistindo. Por isso que eu falo, se você vai citar a questão, o Papa X disse tal coisa, ou o Concílio X, Y disse não sei o quê, ou o papiro não sei o que lá, da época, é importante que você ressalte para os seus leitores, se o seu argumento depende da datação daquilo, e do caso depende, é importante que você informe os leitores, assim, de uma forma clara, de uma forma, né, sincera, aberta, que existe divergências em torno disso. E que, pior, nesse caso, se existisse divergência, mas a maioria pensasse como você, tudo bem, até seria menos problemático nesse caso. Agora, se existe divergência e a grande maioria dos acadêmicos contraria essa opinião, esse ponto de vista, então não é muito sincero colocar esse ponto de vista sem nem sequer mencionar que existe outros pontos de vista, que existe o lado, que existe essa divergência, que existe o contraponto. Então fica aqui uma correção sincera de minha parte, né, a respeito disso, que, repito, não é um questionamento a respeito da própria moral, da própria ética do diácono João Vitor, porque é alguém que eu vejo que é extremamente humilde, sincero, né? Alguém que é bastante honesto. Inclusive, ele se corrigiu aqui, né, a respeito disso. Mas fica aqui o meu conselho para os próximos vídeos, até sobre outros assuntos, que é trazer sempre os dois lados da moeda, principalmente questão envolvendo datação, essas coisas que são muito importantes, né? Senão, que nem a questão lá da citação do Tomás de Aquino, né? Do início do vídeo, que a gente viu que existe essa divergência, questão de falsificação, de interpolação, de ser uma questão tardia, né? E não do próprio Tomás de Aquino, e que ele usa para falar que Tomás de Aquino se retratou na questão lá do dogma da Imaculada Conceição. Então, tudo isso é muito importante de ser ressaltado, justamente para não induzir os seguidores dele ao erro, né? E isso é algo que eu também tenho que tomar cuidado, claro, quando eu faço meus vídeos. Tá, agora a gente vai chegar no argumento da Septuaginta, e eu vou ser muito breve em relação às refutações desse ponto, porque ele basicamente vai concordar comigo a respeito de tudo aquilo que eu disse. Ele só vai fazer algumas ressalvas, mas são ressalvas de que ele provavelmente não entendeu direito o meu ponto ou o meu argumento, porque são ressalvas de coisas que eu mesmo tinha afirmado no meu vídeo, né? Vamos ver, por exemplo, o que ele vai dizer aqui. Lá no vídeo eu falo assim, é da Septuaginta que nós vamos ter a lista de todos os livros do Antigo Testamento, conforme a Igreja Católica definiu. 73 livros, então 27 do Novo Testamento e o restante lá do Antigo Testamento. 46, não é isso? Isso. Então, diante disso, eu faço ali uma afirmação verdadeiramente equivocada em partes. Porque deu a entender que a Septuaginta ela está num livro completo que a gente consegue ver ela do início ao fim. Não, ela está fragmentada em códex. E eu citei isso também, né? Só que não explanei. Inclusive,
Peter Martins, do apostolado Os Cooperadores da Verdade, me mandou depois um texto, é um grande amigo, um dos maiores apologistas católicos, tá? Os maiores apologistas católicos talvez não estão empreendendo ainda esse trabalho aqui no YouTube que eu estou fazendo. Então eu sou peixe pequeno nisso, tá? Embora seja um ministro ordenado, estou aqui buscando fazer a minha parte, mas os maiores apologistas católicos não geram esse tipo de conteúdo aqui. Por isso que eu estou sendo um precursor, estou apanhando bastante para isso. E o Peter me exortou, olha, do jeito que você colocou, verdadeiramente parece que a Septuaginta está completa. E é a mesma crítica que o Lucas faz. Só que o Lucas não se atentou a alguma coisa. Eu fiz uma errata no vídeo. Né? Então, se você acessar o primeiro vídeo, no dia 2 de maio, eu fiz uma errata explicando melhor. Não é o que eu disse é errado. Eu devia ter colocado mais instruções que eu vou colocar aqui agora. Verdadeiramente, a Septuaginta ela é dividida em códex. Nós temos aí os principais, o Códex Alexandrino, o Vaticanos, temos um que é chamado de Códex B, e temos até a eminência de outros códex que ainda não são bem adquiridos no meio acadêmico. Tá bom? Então, o que acontece? O que não se pode negar é a importância da Septuaginta. Né? Porque verdadeiramente Jesus citou a Septuaginta. Bom, então basicamente ele concorda com aquilo que eu falei, com a minha crítica lá do último vídeo, ele concorda no mérito, mas aqui ele faz uma ressalva, mas a Septuaginta é importante, mas Jesus citou a Septuaginta, certo? Mas eu nunca falei que não era. Inclusive no vídeo passado eu falei que de fato Jesus citava, não apenas citava a Septuaginta, não é apenas, Jesus citava, os apóstolos citavam a Septuaginta, não é apenas isso. Eles usavam a Septuaginta como a versão padrão do Antigo Testamento. Tem outros vídeos refutando o cara lá da tenda do Oswaldo Luiz, a tenda do necromante, e também o teólogo reverso lá, que eu argumento que eu mostro inclusive num artigo do arqueólogo que ele mostra que a Septuaginta era a versão padrão que os judeus usavam nas sinagogas, inclusive da Palestina. Então é até mais do que aquilo que o diácono afirma aqui. A Septuaginta era sumamente importante. Agora a grande questão é, beleza, ninguém está questionando a importância da Septuaginta. A questão é, por Jesus e os apóstolos seguirem a Septuaginta, significa que eles acreditavam na canonicidade de todos os livros que estavam ali? Aí vai estar dois pontos importantes. Primeiro, que eu já tinha abordado, a gente não sabe quais livros compunha a Septuaginta. Então pode ser que a Septuaginta original tinha exatamente os mesmos livros do cânone protestante. Inclusive é uma tese que eu trabalho. Então isso daí por si só já enterraria o argumento deles. E, inclusive eu vou argumentar isso mais pra frente, aqui baseado nas palavras de Joséfo. E o segundo é que mesmo se a Septuaginta tivesse mais livros, isso não significa que esses livros adicionais, por assim dizer, eles fossem incluídos no cânone, fossem considerados canônicos. Então é a mesma lógica lá da Vulgata de Jerônimo. Jerônimo colocou os apócrifos católicos do cânon, 7 livros, né, que eles chamam de deuterocanônicos, mas ele próprio disse que aqueles livros não eram canônicos. Então, e o próprio diácono reconheceu isso, que pelo menos nessa época, Jerônimo realmente não acreditava que eles fossem canônicos. Então, se essa era a lógica que prevalecia na Vulgata, por que então não poderia dizer o mesmo em relação à Septuaginta? Ou seja, mesmo se esses livros estivessem na Septuaginta original, e a gente já sabe que alguns deles é até impossível que estivessem, porque foram escritos depois da Septuaginta original. Por exemplo, a gente já viu que a Sabedoria de Salomão foi escrita não por Salomão, mas nas últimas décadas do século I antes de Cristo, ou seja, né, ali por volta do ano 20, 30 antes de Cristo, e a Septuaginta do século 3 antes de Cristo. Então não poderia ter sido escrita não poderia compor a Septuaginta original. O próprio livro de Baruque, que tem vários apologistas católicos que foram lá nos comentários do meu vídeo e falaram, mas e a carta de Baruque? Porque tem um texto de Jeremias que menciona uma carta de Baruque, certo? Teve uma carta de Baruque que é mencionada no livro de Jeremias, mas não é essa que os católicos seguem no cânon deles, porque esse livro de Baruque aí é muito tardio. Isso daí é lá do século I a.C., no máximo do século II a.C. Isso daí não é da época lá do Jeremias, que Jeremias é muito anterior a isso, é do século VII. Então não tem nem como ser o mesmo Baruque. Por isso que mesmo que o nome é apócrifo, porque apócrifo significa falso, espúrio, ou seja, que é atribuído a alguém que não é a pessoa de verdade. Então, por exemplo, você tem Evangelho de Maria Madalena. Será que Maria Madalena escreveu realmente aquilo? Evangelho de Judas, de Iscariotes, de Tomé. Você tem até apócrifo de Adão e Eva. Você acha realmente que foram eles que escreveram, só porque está na Bíblia o personagem, né? Óbvio que não. Então você tem que ser de uma extrema ingenuidade para você achar que o livro de Baruque, o apócrifo, né, de Baruque que eles têm na Bíblia deles, é realmente o mesmo Baruque
Baruque, o secretário de Jeremias, que escreveu, só porque é citado no livro, né? Isso daí é realmente uma ingenuidade sem limites, sem tamanho. Não é uma coisa que o diácono tem argumentado, mas é só para mostrar que realmente a Septuaginta original não podia ter os deuterocanônicos deles, porque a grande maioria desses livros deuterocanônicos foram escritos depois da Septuaginta original. Então nem podia estar lá para começo de conversa. E como eu falei, mesmo se estivesse, isso não provaria que os judeus acreditassem na canonicidade desses livros, porque o próprio Joséfo vai falar que todos eles, deixa eu citar aqui de novo, vamos lá, vai falar que apenas 22 livros que contêm a relação de todo o tempo que com justiça são considerados divinos. Ele vai falar que desde Artaxerxes até nossos dias, tudo tem sido registrado, mas não tem sido considerado digno de tanto crédito quanto que precedeu essa época, visto que a sucessão dos profetas cessou. Aí ele inclusive vai dizer que ninguém jamais ousou acrescentar alguma coisa a eles, nem tirar deles coisa alguma, nem alterar neles qualquer coisa que seja. Ou seja, o próprio José falando que ele está falando em nome de todos os judeus aqui, presta atenção, e falou, ninguém jamais ousou acrescentar alguma coisa a eles. Ou seja, não é apenas a opinião do Joséfo aqui falando, não. Aqui ele está falando em nome dos próprios judeus, como um todo. Ele fala, não há entre nós milhares de livros, não. Há apenas 22. Ele está falando em nome de todos os judeus. Então, apesar dos judeus seguirem de fato a Septuaginta, eles não seguiam mais do que 22 livros, que, como eu já falei no vídeo passado, equivale aos 39 livros da Bíblia protestante do Antigo Testamento. Então, é até mesmo irrelevante se a Septuaginta original ela tinha os deuterocanônicos ou não, embora a gente já viu que é muito provável que não. O que é relevante realmente é que os judeus da época de Jesus, eles não consideravam esses livros inspirados, eles só consideravam como escritura canônica os livros lá, os 22 livros que nem Joséfo está afirmando aqui. E eu já falei que o próprio Filo de Alexandria, que era nada mais nada menos que o contemporâneo de Jesus e alguém ainda por cima, que era justamente no lugar onde a Septuaginta foi escrita, né, ali em Alexandria, ele mesmo nunca citou o livro apócrifo na vida, mesmo tendo citado inúmeras vezes nas obras dele os livros canônicos. Então a gente percebe que ou a Septuaginta original não tinha esses livros, ou se tinha, era que nem na Vulgata de Jerônimo, onde estava lá, mas não era considerado canônico. O que importa é exatamente isso, que esses livros não eram canônicos, a despeito de estarem ou não na Septuaginta. Espero que agora o diácono tenha entendido o argumento corretamente, que é irrelevante se Jesus citou ou não a Septuaginta, a não ser que Jesus tivesse de fato citado o apócrifo da Septuaginta como escritura sagrada, inspirada, canônica, né? Aí realmente seria um problemão pra gente. Mas Jesus nunca nem sequer citou esses livros, e muito menos como escritura. Que enquanto o texto da Septuaginta vai dizer não adorarás a outros, né? Não se prostrarás em adoração a outros, o texto massorético, que é considerado pelos protestantes, vai estar assim, não te curvarás, não se inclinarás. Olha a diferença de tradução. E aí quando Jesus vai citar lá o Antigo Testamento, qual texto ele cita? Da Septuaginta. Eu selecionei essa parte aqui só porque eu achei uma coisa muito estranha. Depois, inclusive, o diácono pode me explicar se ele quiser. Que do jeito que ele fala, passa realmente a impressão de que os protestantes seguem o texto massorético e os católicos seguem a Septuaginta. Só que isso não é verdade, porque os católicos não seguem a Septuaginta. Inclusive, até gostaria que esse fosse o caso, porque eu já pesquisei, inclusive, traduções, versões da Bíblia que seguissem a Septuaginta, que eu considero muito melhor do que o texto massorético, já fiz vídeo sobre isso, e não tem nenhuma Bíblia católica, inclusive. Porque a Bíblia católica, a maioria das Bíblias católicas, elas vão seguir a Vulgata de Jerônimo. Só que o problema é que o próprio Jerônimo, ele não seguiu a Septuaginta, ele seguiu os textos hebraicos que ele tinha lá na época dele. Então, até o Jerônimo acabou desprezando a Septuaginta, por assim dizer. Isso daqui a gente descobre, inclusive, no próprio livro do F.F. Bruce, que a gente já citou um monte de vezes aqui, que ele vai dizer, logo, porém, está falando de Jerônimo, convenceu-se de que a única maneira satisfatória de traduzir o Antigo Testamento seria libertar-se da Septuaginta e trabalhar a partir do original hebraico. Ou seja, ele está dizendo que o próprio Jerônimo não seguiu a Septuaginta. Embora ele consultasse também a Septuaginta, as traduções dele vieram de um hebraico lá que ele conhecia na época dele, não da Septuaginta. Por isso, se a gente for ver as versões católicas, que elas... Porque, vamos explicar aqui, a versão católica oficial da Bíblia é a Vulgata Latina, de Jerônimo. Então, não necessariamente todas as versões católicas em português, por exemplo, vão seguir a Vulgata, mas elas vão tomar a Vulgata como referência.
Então, muitas delas vão seguir, inclusive, o próprio texto massorético, para você ter uma ideia. E a maioria vai seguir a própria Vulgata mesmo. Muitas, inclusive, vão fazer tradução do latim e não do grego e do hebraico, né, para você ter uma ideia. Então, eu não entendi exatamente o que o Diácono está dizendo aqui. Ele está criticando os protestantes por não seguirem a Septuaginta, nas traduções deles, sendo que os católicos também não seguem a Septuaginta. Agora, se eu estou errado, me corrija. Eu realmente gostaria de ver uma versão católica que segue a Septuaginta. Eu compraria agora mesmo uma versão católica que seguisse integralmente a Septuaginta. Mas até mesmo a Bíblia de Jerusalém, que é a mais aclamada pelos estudiosos da crítica textual e tudo mais, ela não segue a Septuaginta. Apenas parcialmente ela segue. No máximo ela recorre à Septuaginta, um texto ou outro. Mas inclusive nos textos principais, aqueles que têm mais polêmica, né? Em relação a textos, inclusive, que eu já usei, já recorri em vídeos passados, ela vai seguir a mesma tradução das versões protestantes que seguem o texto massorético. Então, isso é uma coisa que eu realmente não entendi, né? Ele vai ter que explicar melhor, porque talvez ele mesmo esteja confuso aqui, ele acha que as versões católicas seguem as traduções da Septuaginta, na verdade elas não seguem. No máximo, ela segue parcialmente aqui ou ali, mas eu não encontrei nenhuma que siga integralmente. Então a Septuaginta, ela não é um argumento em detrimento só dos católicos, mas sim também dos protestantes. E o próprio Lucas também diz a mesma coisa, então nós concordamos. Se a Septuaginta, ela pode gerar diversos cânones diferentes, isso é em detrimento da Igreja Católica e em detrimento da Igreja Protestante também, da Bíblia, né? Da Bíblia Católica e da Bíblia Protestante. Bom, eu não falei que isso daí refuta o cânon protestante, assim como refuta o cânon católico. Eu falei que se eles vão usar a Septuaginta como sendo um cânon, propriamente dito, e de acordo com o argumento que eles seguem, então de fato isso refutaria o cânon deles e o nosso também. Mas isso obviamente não vai refutar a gente, porque a gente não segue a Septuaginta como um cânon. Eu acabei de explicar aqui que a Septuaginta não era vista como um cânon, propriamente dito, e a gente não tem nem como saber quais livros compunham a Septuaginta original. Por isso que também não faz sentido falar da Septuaginta como um cânon. Então não é que refuta os protestantes e os católicos. Na verdade, não refutaria ninguém se ele não usasse a Septuaginta como se fosse um cânon, né, que a gente tem que seguir hoje. Agora, a partir do momento em que ele usa a Septuaginta como argumento, né, na verdade, os códices da Septuaginta, para ser mais preciso, já que a gente não sabe como é que era a Septuaginta original, então a partir desse momento, aí sim, aí começa a refutar tanto o cânon deles quanto o nosso. Né? Mas se você não usa a Septuaginta como cânon, e você não deve usar realmente, então de fato não está refutando nem eles nem a gente. Agora, como quem está dando esse argumento, quem deu esse argumento à Septuaginta foi ele, e são os próprios apologistas católicos que usam esse argumento, inclusive no meu vídeo. Teve um monte de católico que entrou lá, que não viu o vídeo e que repetiu o mesmo argumento. A Septuaginta tem os deuterocanônicos, a Septuaginta tem os deuterocanônicos. Um monte de católico entrou lá e falou isso, e repito, não viu o vídeo, sendo que eu já tinha mostrado no vídeo que não tem nem como provar que esses livros estavam na Septuaginta original. E pior, você tem como provar que pelo menos alguns desses livros não podiam nem estar, né, já que eles foram escritos depois. Então, esse argumento que ele usa é que é refutado. A gente não precisa provar que a Septuaginta prova o cânon protestante, porque a gente nem usa esse argumento. A gente não está preocupado se a Septuaginta prova o cânon protestante ou não, porque o nosso cânon vem do cânon dos judeus. A gente está preocupado se os judeus da época de Jesus, eles seguiam a canonicidade desses livros ou não. E não qual o cânon da Septuaginta, já que a Septuaginta nem era um cânon. Isso que eu estou explicando aqui. É importante entender a diferença entre uma coisa e outra. Agora, a partir do momento em que eles vão usar a Septuaginta como um cânon, aí eles vão precisar realmente ter, em primeiro lugar, o cânon completo, né, uma lista completa para ver, e a gente viu que nenhuma lista concorda com o cânon deles. Aí realmente, aí vai ter um problemão, tanto para a gente como para eles, se eles vão sustentar esse tipo de argumento. Agora, se ele não vai sustentar esse tipo de argumento, aí realmente ele está voltando atrás do argumento que ele tinha dado inicialmente, vai estar fazendo essa concessão para a gente e fazendo aquilo que ele diz aí, né, de que a Septuaginta de fato ela não prova nem o cânon católico nem o cânon protestante. Então a gente vai descartar esse argumento, vai falar, ok, o argumento da Septuaginta não serve nem para respaldar o nosso cânon, nem para respaldar o cânon deles. A gente vai ficar com outros argumentos. Aí vai sobrar o cânon judaico, que a gente já falou que era o cânon de 22 livros, os pais da igreja falando dos 22 livros, o fato de até mesmo da Idade Média esses livros serem rejeitados por muitos doutores da igreja e assim por diante. Aí a gente vai trair outros argumentos e aí vai ter realmente muita pouca coisa para eles usarem a favor deles. Por isso que eles se apegam tanto à Septuaginta, porque é o argumento principal, o carro forte deles. Né? Quando você tira esse argumento deles, aí fica muito complicado, porque o que sobra são argumentos muito frágeis. Por exemplo, aquele lá dos concílios regionais de Hipona e Cartago, que a gente já viu que é um argumento, né, muito sofrível, né? Enfim. Embora eu tenha feito uma errata lá no vídeo do Mateus Eleutério, eu não cometi um erro grotesco, de forma nenhuma. Eu apenas
suprimir algumas informações importantes e deu a entender que a Septuaginta, você vai achar ela assim como você tem um catecismo completo. Não, ela é dividida em códex, em fragmentos, para você entender uma linguagem. Né? São fragmentos. E esses fragmentos, eu posso recorrer a um, a outro, aquele, para chegar no cânon católico. E foi isso que a igreja fez. Só que aí a gente vai voltar naquele mesmo problema que a gente já falou no vídeo anterior. Se o que a igreja fez foi recorrer a esse ou aquele códice da Septuaginta para definir o cânon, então ela não deveria ter definido o cânon que ela definiu, porque o cânon que ela definiu não é compatível com nenhum dos códices da Septuaginta. Eu não vou repetir tudo de novo que eu já tinha argumentado, mas aqui, tá aqui todos os livros que faltam no códice alexandrino, que tem no cânon católico, todos os livros que faltam no códice vaticano, todos os livros que faltam no cânon sinaítico. E além do mais, tem todos os livros que tem a mais no códice alexandrino que não tem no cânon católico, como também no códice vaticano, como também no códice sinaítico. Então eles vão ter que inventar um outro códice da Septuaginta que nem existe para dizer que esse códice sim está igual ao cânon católico e que a Igreja Católica recorreu a ele para definir o cânon do Antigo Testamento. Então tá vendo como é que o argumento da Septuaginta é muito problemático para eles, porque é aquela coisa, não tem para onde correr, qualquer lugar para onde você corra vai acabar caindo e correndo em contradição. E esse é o grande problema para eles. Né? Você percebe a dificuldade que o próprio diácono tem em sustentar esse argumento da Septuaginta, porque é realmente um argumento muito frágil de se defender racionalmente. No fim das contas, o único argumento que sobra para eles é dizer que que o cânon da Igreja Romana está certa porque a Igreja Romana disse. Então é basicamente o único argumento que sobra no final de tudo isso. E eu termino esse vídeo deixando uma pergunta no ar. Será mesmo que os protestantes acreditam que a Igreja ficou mais de 1 milênio com um cânon errado? E isso passando pela permissão de Deus? E somente em 1517 os protestantes vieram para arrumar tudo? Eu acho isso uma grande petulância, uma grande arrogância. Não, a igreja não ficou com o cânon errado durante 1000 anos, porque ela não tinha o cânon católico romano atual durante 1000 anos. É esse o ponto que eu mostrei aqui, citando vários pais da igreja, citando Jerônimo, citando Atanásio, citando a própria enciclopédia católica, que reconhece que durante toda a Idade Média eram poucos os teólogos católicos que aceitavam a canonicidade desses livros sem contestação. Então a gente viu que até mesmo depois da Reforma Protestante tinha muitos bispos católicos dos que se reuniram lá em Trento que votaram contra aquele cânon. Então, enfim, então o argumento dele é bastante problemático, porque ele parte da pressuposição de que nesse período aqui, do Conselho de Policartago até esse período aqui, de 1517, ninguém contestou o cânon. Estava exatamente igual. É uma visão utópica, uma visão fantasiosa. Né? Porque a gente viu que mesmo os teólogos católicos de depois dessa época, eles estavam meio que se lixando para os concílios de Policartago. Eles estavam falando, eu sigo Jerônimo. E muitos deles, a grande parte deles, falando exatamente isso. Que a glossa ordinária, inclusive, vai falar sobre isso. Que a autoridade de Jerônimo na Vulgata, porque a Vulgata, que era a tradução, que era a versão oficial da Igreja Romana, essa Vulgata, que a gente já viu que o prólogo dela, Jerônimo, descasca esses livros, ela realmente era muito mais autoritativa para eles, nessa época, do que os concílios de Policartago. Por isso que eles não seguiam o que esses concílios diziam, eles seguiam aquilo que Jerônimo dizia. Mas com o passar do tempo, a Igreja Romana, depois da Reforma Protestante, aí sim, ela foi bater o martelo e decidir que esses livros, que não eram reconhecidos como canônicos, nem por Jerônimo, nem na versão oficial que a própria igreja seguia, deveriam ser considerados canônicos em pé de igualdade com os outros livros que tem no Antigo Testamento. Ou seja, foi assumir uma posição que contraria, né, o consenso unânime dos pais da igreja e também dos próprios judeus, e que prevaleceu durante a maior parte do tempo da própria Idade Média. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar por hoje. O vídeo ficou muito extenso, deixa eu ver quanto tempo ficou aqui sem edição. Nossa, mais de 2 horas estou aqui falando. Meu Deus, eu vou ter que cortar um monte de parte aqui, mas é isso, eu vou tentar fazer que esse vídeo tenha no máximo 1h30, mas vai ser complicado realmente. E eu tentei abordar todos os pontos importantes que ele tratou no vídeo dele. Eu poderia dividir esse vídeo em 2 partes ou até em 3, só que eu vou postar tudo direto dessa vez, até porque fica mais fácil de achar, porque senão vai ter muita gente que vai achar a parte 1, não vai achar a parte 2, vai achar a parte 2, não achar a parte 1. Eu fiz a questão da parte 1 e parte 2 lá com o vídeo do Sabino, e a parte 2 acabou tendo bem menos visualização do que a parte 1. Então é melhor postar tudo de uma vez, e aí quem não quiser assistir um trecho não assista, mas pelo menos não vai poder falar que não conhece, né, as 2 partes. Quero só deixar o adendo aqui, muito importante, que o diácono, ele é o apologista católico mais preparado que eu já debati até hoje,
principalmente mais educado. É um cara que eu só tenho a elogiar, só tenho a exaltar realmente. Você não vi um ad hominem contra mim, no vídeo dele inteiro. Como você também não viu ad hominem meu contra ele. E isso é uma coisa que tem que louvar realmente, porque eu estou muito acostumado a debater com apologistas católicos que só usam ad hominem o tempo todo. Inclusive a gente fez vídeos recentes aí, né, sobre um certo cara aí que se acha um conde. E ele é o cara que o único argumento dele é agredir a mãe dos outros, né? E é triste ter que lidar com gente desse nível. O Diácono não, é um cara que é de extremo alto nível e é um cara que você percebe que é um cara sincero, um cara, né, honesto intelectualmente, que reconhece quando ele erra, volta atrás em coisas que ele errou, e que é um cara que realmente é um cara muito esforçado, você percebe isso em outros vídeos dele. Então é alguém que eu quero deixar esse trecho final, até para ninguém ofender ele nos comentários do vídeo. Teve muita gente que me ofendeu lá, principalmente seguidores do Tal Code lá, né, no canal dele, e que eu não queria que a mesma coisa acontecesse no meu canal. Não quero que alguém venha aqui e fale, o Diácono foi destruído, ou sei lá o quê, né, que nem algumas pessoas fizeram no outro vídeo. Eu quero que ele seja tratado com respeito aqui, porque ele merece respeito, inclusive só de abrir essa oportunidade de um debate amistoso, amigável, honesto, franco, né, entre as duas partes, já é algo que, assim, tipo, é digno dos maiores elogios. Então eu não tenho nada a criticar no Diácono. Inclusive, eu vou deixar meu like aqui no vídeo dele. Eu não tinha dado like ainda, deixei meu like no vídeo dele. Eu juro, faço figas aqui, né, juro por Deus que eu não vou tirar o like depois. E é alguém que realmente merece o nosso apreço, a nossa apreciação. E tomara, né? Que bom seria se todos os apologistas católicos fossem que nem ele e a gente pudesse ter um diálogo amistoso, amigável com esse que a gente está tendo com ele, e que infelizmente não é possível com grande parte deles, infelizmente. Mas é muito bom, é muito gratificante que a gente possa ter um diálogo de alto nível como esse com alguém. Então é isso que eu tenho para dizer por hoje, eu fico por aqui. Lembrando que no primeiro comentário fixado do vídeo vai estar o link para o meu grupo fechado do WhatsApp, para você ser notificado sempre que tiver um novo vídeo, live, artigo, etc. E também não se esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, de comentar aqui, eu respondo toda dúvida sincera de qualquer pessoa que tiver qualquer pergunta, não só sobre esse tema, mas sobre qualquer assunto. E já adianto que se o Diácono quiser fazer uma nova resposta a esse vídeo, eu vou demorar mais para responder, porque vocês sabem que eu não gravo vídeo todo dia, eu não falo sempre das mesmas pessoas, estou sempre variando, mudo de temas também, eu falo bastante sobre ateísmo, sobre liberalismo, sobre veracidade da Bíblia, então eu não fico só falando sobre catolicismo e também não fico só falando de uma pessoa só. Então eu não vou ficar... Essa resposta foi rápida para dar uma satisfação a muita gente que queria que eu respondesse ele, mas aqui pra frente eu vou demorar mais, até porque esse vídeo aqui deu umas 2 horas aqui, né? Então se eu for fazer uma resposta ao vídeo dele, que presumo que vai ficar mais longa ainda do que a última resposta dele, aí vai ficar o quê? Umas 4 horas, eu não tenho como fazer isso sempre, né? Então se eu for responder, eu vou levar mais tempo e espero que vocês compreendam, mas eu não pretendo deixar sem resposta. Então é isso, pessoal, eu fico por aqui por hoje, um grande abraço, valeu e falou!